Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 341, nova receita. A cerimônia de coroação havia terminado. Sectrier, com a cabeça erguida, exibia uma expressão orgulhosa enquanto trotava confiante, ansioso para retornar ao rancho e se deliciar com suas cenouras de raiz forte favoritas. Vendo Sectrier se preparando para sair, Naoki educadamente interrompeu a conversa com o Ivan muito animado, murmurou um rápido adeus e correu para alcançar Sectrier. Já está voltando? Perguntou Naoki. Sectrier abaixou a cabeça levemente, sinalizando sua intenção. Certo, Naoki assentiu. Ele caminhou ao lado de Sectrier em direção à saída do local de corrida, onde Alder e o resto de seus Pokémon, incluindo Koraidon, aguardavam. Enquanto Naoki e Sectrier se aproximavam, Alder e o Pokémon olhavam com os olhos arregalados para o troféu dourado empoleirado na cabeça de Sectrier. O que está acontecendo aí? Perguntou Alder, com a voz cheia de perplexidade e diversão. Naoki deu de ombros casualmente. Essa é a coroa dele. Koraidon inclinou a cabeça, os cantos da boca se contraindo em descrença. Hao! Murmurou, reconhecendo claramente o objeto como um troféu. Alder tentou, sem sucesso, conter o riso. Hehe. Sectrier, percebendo a reação de Alder, olhou para ele brevemente com um ar altivo. Então levantou a cabeça ainda mais alto e trotou para frente como se estivesse desfilando sua vitória. Humano tolo. O comportamento de Sectrier parecia dizer. Alder piscou momentaneamente surpreso. Será que o Pokémon o menosprezou? Naoki riu baixinho enquanto se virava para o Gerpon. Você se divertiu hoje? Pom. O Gerpon assentiu vigorosamente com os olhos brilhando de alegria. Tinha sido um dia maravilhoso, ninguém o temia, e a atmosfera animada era um deleite. Que bom, respondeu Naoki calorosamente. Da próxima vez, iremos ao Festival da Colheita nas montanhas. Pom. O Gerpon bateu palmas animadamente ansioso pela aventura. Com isso resolvido, o grupo começou sua jornada de volta ao rancho. Sectrier recusou-se a retornar à sua Pokébola, usando seu troféu como se fosse uma coroa de ouro, caminhando à frente como um rei observando seus domínios. Naoki e Alder caminhavam atrás, trocando olhares divertidos. Você acha que Sectrier realmente acredita que isso é uma coroa? Perguntou Alder, claramente tentando não rir. Naoki suspirou. Nesse ponto, sim. Alder riu baixinho, mal conseguindo conter o riso. Bom, até que combina. Os pensamentos de Naoki se voltaram para Glastrier, imaginando como o corcel gelado reagiria ao retorno triunfante de Sectrier. Não demorou muito para que ele descobrisse. Ao chegarem ao rancho, Sectrier imediatamente foi até seu estábulo, com a coroa dourada ainda orgulhosamente empoleirada no topo de sua cabeça. Glastrier, ainda moado em seu próprio estábulo, ergueu a cabeça ao ouvir a aproximação de Sectrier. Seus olhos imediatamente se fixaram no troféu brilhante, e sua expressão congelou em puro choque. O olhar arregalado de Glastrier seguiu cada movimento de Sectrier enquanto ele entrava em seu estábulo e casualmente abaixava a cabeça para mastigar cenouras. Para Glastrier, aquela coroa não era apenas um troféu. Era uma prova inegável de que Sectrier havia vencido a corrida e conquistado o título de Pokémon cavalo mais poderoso do mundo. Um profundo sentimento de inveja e ciúme tomou conta de Glastrier. Sua respiração ficou mais pesada e uma névoa gelada começou a escorrer de suas narinas. Aquela coroa deveria ter sido minha. Sectrier, no entanto, não prestou atenção à tempestade de emoções que se formava em Glastrier, calmamente aproveitando seu lanche. Naoki, percebendo a tensão, preparou-se. Tinha certeza de que os dois Pokémon estavam prestes a brigar pela coroa. Mas, para sua surpresa, Glastrier subitamente voltou seu olhar gélido para ele. Sua expressão era carregada de acusação, como se culpasse Naoki por aquela injustiça percebida. Então, com um bufo indignado, Glastrier se virou e intencionalmente desviou o olhar com raiva, virando a coronha em sua direção. Naoki suspirou profundamente. Alder, incapaz de se conter por mais tempo, caiu na gargalhada. Seus Pokémon realmente têm as personalidades mais divertidas. O que você vai fazer? Perguntou Alder com um sorriso curioso. Naoki soltou um suspiro desamparado. Por experiência própria, sabia que persuadir Glastrier não seria uma tarefa fácil. A personalidade gélida do corcel tornava difícil acalmar seu mau humor. Mergulhando em pensamentos, Naoki se lembrou da comida favorita de Glastrier, cenouras congeladas. Então, lembrou-se dos cubos de açúcar que os treinadores deram aos seus Pokémon na competição de corrida de cavalos. Uma ideia lhe veio à mente. E se eu combinar cenouras congeladas e cubos de açúcar para fazer doces de cenoura congelada para Glastrier? Com uma determinação renovada, Naoki foi direto para o campo de cenouras congeladas. O campo em si era uma maravilha. Tanto os campos de cenoura do gelo quanto os de cenoura de sombra eram cultivados diariamente por Calyrex. Essas cenouras especiais levavam muito tempo para crescer, mas graças aos poderes de Calyrex, as sementes de cenoura eram amadurecidas diariamente para garantir que Glastrier e Sectrier tivessem um suprimento constante de sua comida favorita. Os esforços da Calyrex não terminaram na colheita. Os campos eram fertilizados regularmente para evitar o esgotamento de nutrientes do ciclo contínuo da cultura. Naoki levou a cesta de cenouras congeladas para a cozinha, onde iniciou seu experimento. Cenouras congeladas eram ingredientes únicos, encontrados apenas em climas gelados com condições ambientais precisas. As cenouras emitiam uma energia fria natural, e sua aparência branca e pura lembrava neve fresca.
Mesmo ao toque pareciam geladas com uma leve névoa de ar frio subindo de sua superfície. Ele cortou cuidadosamente as cenouras em pedaços menores antes de triturá-las até formar um purê fino e branco como a neve. Em seguida transferiu o purê para uma panela, adicionando açúcar aos poucos, mexendo sempre. Conforme a mistura engrossava, ele a despejava em forminhas quadradas para esfriar. Depois de prontos, Naoki retirou os doces das formas. Cada pedaço era um cubo perfeitamente moldado, com um brilho puro e gelado que parecia irradiar energia fria. Para sua surpresa, a textura era dura, muito parecida com a dos doces tradicionais. Será que a energia do gelo nas cenouras afetou a textura? Naoki refletiu, inspecionando o doce. Enquanto ele refletia, informações sobre o doce surgiram em sua mente. É doce de cenoura gelada com açúcar. Descrição. Este doce, feito de cenoura congelada pura e açúcar, possui um sabor único apreciado por certos Pokémon. Efeitos. Restaura a energia do tipo gelo e tem a chance de ajudar os Pokémon a aprender novos movimentos do tipo gelo. Eficaz apenas para Pokémon do tipo gelo. Aumenta a favorabilidade com Pokémon do tipo gelo. Avaliação. Um deleite de alta qualidade superior a sobremesas comuns, como batidos cremosos. Até tem um efeito bônus, observou Naoki, impressionado. Comparados aos batidos cremosos, esses doces ofereciam mais benefícios e eram mais fáceis de fazer em grandes quantidades. Tanto Glaceon quanto Glastrieiros apreciariam como um lanche regular. Então, outro pensamento lhe ocorreu. E se eu usasse cenouras de raiz de sombra? Poderia criar um aprimoramento semelhante para Pokémon do tipo fantasma? Ansioso para testar sua teoria, Naoki recuperou 2 cenouras de raiz sombreada. Essas cenouras, assim como suas contrapartes congeladas, estavam carregadas de energia espectral e haviam sido cultivadas especificamente para Sectrier. Seguindo o mesmo processo, Naoki picou, misturou, cozinhou e moldou as cenouras de raiz sombra. Momentos depois, uma fileira de cubos de açúcar roxos cuidadosamente elaborados foi colocada à sua frente, brilhando levemente com uma luz sinistra. Raiz de sombra, cenoura, açúcar doce. Descrição. Um doce feito de raiz de cenoura e açúcar, com um sabor distinto apreciado por Pokémon específicos. Efeitos. Restaura a energia do tipo fantasma e tem a chance de ajudar os Pokémon a aprender novos movimentos do tipo fantasma. Eficaz apenas para Pokémon do tipo fantasma. Aumenta a favorabilidade com Pokémon do tipo fantasma. Avaliação. Um petisco único e de alta qualidade, projetado para Pokémon do tipo fantasma. Como eu suspeitava, pensou Naoki, satisfeito com seu trabalho. O rancho não tinha muitos Pokémon do tipo fantasma, apenas 2. Se o Giratina da vizinhança fosse adicionado à lista, seriam 3. Enquanto Naoki admirava os doces roxos, Alder, que estava observando, perguntou curioso. Esse é um daqueles Pokéblocks para Pokémon? Naoki piscou levemente surpreso, antes de balançar a cabeça. Não, estes são cubos de açúcar que fiz para Glastrier e Sectrier como lanche. Entendo, respondeu Alder intrigado. Mas eles se parecem muito com Pokéblocks de alta qualidade. A textura é tão pura. Os olhos de Naoki brilharam. Senhor Alder, o senhor sabe fazer Pokéblocks? Alder riu e descartou a ideia. Eu? De jeito nenhum. Isso está muito além da minha competência. Percebendo o interesse repentino de Naoki, Alder perguntou. Espere, você está pensando em aprender a fazer Pokéblocks? Naoki assentiu. Sim. Ouvi dizer que os Pokéblocks são cheios de nutrientes altamente benéficos para os Pokémon. Você ouviu direito, concordou Alder, coçando o queixo pensativo. Mas tem mais do que isso. A fórmula de cada Pokéblock é diferente, e seus efeitos variam dependendo da receita. Alder continuou. Os melhores criadores costumam criar Pokéblocks personalizados, adaptados às necessidades de Pokémon específicos. Essas fórmulas exclusivas são incrivelmente valiosas e podem alcançar um preço alto. Mas, em geral, os criadores não vendem suas receitas, explicou Alder. Ao ouvir isso, a curiosidade de Naoki aumentou. Receitas? Perguntou ele. Exatamente. Alder assentiu. Existem inúmeras frutas neste mundo. Algumas só crescem em regiões específicas, e cada tipo de fruta pode ser combinado com outras para criar Pokéblocks. Se você pensar bem, provavelmente existem milhares de receitas possíveis. Naoki assentiu em compreensão. Percebendo seu interesse crescente, Alder ofereceu. Quando chegarmos ao Nova, entrarei em contato com um dos meus contatos e providenciarei um criador para lhe ensinar. Naoki hesitou, sentindo-se um pouco inseguro. Isso não seria um pouco problemático? Ele nunca foi de usar favores pessoais para algo assim. Com o que você está se preocupando? Disse Alder rindo. Eu faria isso como um favor pessoal, não como um pedido grande. Além disso, a pessoa em quem estou pensando é uma amiga próxima que conheci quando eu era o campeão. Ela é uma das melhores criadoras de Pokémon da área. Ao ouvir isso, Naoki cedeu. Então deixo com o senhor Alder. Obrigado. Alder sorriu. Ótimo. Agora, você não deveria dar esses doces para o Glastrier? Vamos lá, depois podemos começar a planejar nossa viagem para a região de Unova. Naoki assentiu, separando cuidadosamente os cubos de cenoura e açúcar para Sectrier, planejando dá-los a ele no dia seguinte. Dar os 2 petiscos ao mesmo tempo só poderia alimentar ainda mais a inveja de Glastrier. Ele levou o prato de cubos de açúcar, cenoura e gelo para os estábulos. Quando Naoki se aproximou, Glastrier imediatamente lhe deu as costas, ainda emburrado. Ao lado dele, Sectrier erguia-se imponente com seu troféu dourado empoleirado na cabeça como uma coroa. Exalava um ar de serena indiferença, claramente se deleitando com seu autoproclamado status de Pokémon cavalo mais poderoso do mundo. Naoki suspirou. Não consigo deixar de achar que esses 2 amados corcéis de Calyrex são um pouco dramáticos demais.
Pigarreando, Nauki se aproximou de Glastrier. O corcel gelado fez menção de se virar, mas hesitou quando seu olhar pousou no prato de guloseimas geladas nas mãos de Nauki. Seu movimento congelou por um momento. Aproveitando a oportunidade, Nauki pegou um dos doces e o colocou delicadamente na boca de Glastrier. Aproximando-se da orelha dele, sussurrou: "Vá em frente e experimente. Fiz este lanchinho só para você. Sectrier não ganha um." Sectrier, é claro, notou a troca de palavras. Com seus sentidos aguçados, ouviu cada palavra. No entanto, como rei cavalo reinante, decidiu que tais preocupações mesquinhas eram inaceitáveis e não se deu ao trabalho de reagir. Glastrier, por sua vez, bufou em desafio, fingindo resistir, mas sua língua o traiu. Ele rolou o doce e começou a mastigar. A doçura gelada se espalhou por sua boca, e embora quisesse continuar bravo, a deliciosa guloseima tornou mais difícil guardar rancor. Assim que o doce deslizou pela garganta dele, os olhos azuis gelo de Glastrier brilharam instantaneamente. Isso é incrível. Como algo pode ter um gosto tão bom? A baba começou a se formar em sua boca, e a névoa mal-humorada que nublava seus pensamentos se dissipou rapidamente. Seu cérebro e olhar se fixaram inteiramente nos doces. Este humano, ele realmente preparou uma comida deliciosa para mim. Essa era a sua maneira de se desculpar? Resmungando 2 vezes, Glastrier se virou e começou a devorar os cubos de açúcar com fervor. Ao ver isso, Nauki não pôde deixar de sorrir. Sabia que havia apaziguado com sucesso o corcel temperamental. Comparado a Sectrier, Glastrier claramente não era tão inteligente. No entanto, sua natureza direta e irritável tinha seus méritos. Pokémon com tais temperamentos tendiam a pensar de forma simples, distinguindo claramente entre o que amavam e o que desprezavam. Assim que Glastrier estava mastigando satisfeito, Nauki foi até o pomar. Lá, encontrou Glaceon e Alcremie brincando de esconde-esconde entre as árvores. Ele dividiu os doces de cenoura congelados restantes com eles, recebendo pios e ronronados de alegria. Depois, voltou para a cozinha e ofereceu alguns doces de cenoura com raiz de sombra para Flutter Mané, que havia entrado flutuando curiosamente. "Qual é o gosto?" perguntou Nauki enquanto Flutter Mané mordiscava um. Flutter Mané, no meio da mordida, franziu o rostinho, mostrando as presas em leve desgosto. Era evidente que aquele tipo de doce à base de cenoura não agradava ao seu paladar. "Mreon, eu não gosto disso." Flutter Mané resmungou suavemente, sacudindo sua crina. Nauki suspirou, mergulhado em pensamentos. Flutter Mané, um Pokémon dos tempos antigos, era evidentemente uma criatura carnívora. Comparado a cenouras, frutas ou vegetais, provavelmente preferia pedaços de carne ou osso. Nesse caso, ele decidiu que precisaria criar uma receita melhor, talvez algo como ensopado de cenoura com raiz de sombra, adaptado ao gosto de Flutter Mané. Mas essa linha de pensamento lembrou de um pequeno problema. A cidade de Kozagi não vendia macarrão. No inverno passado, ele quis fazer um ensopado de porco com macarrão, mas não conseguiu encontrar. Além das carnes comuns, Nauki pensou em outras iguarias como frutos do mar, lagostas e caranguejos, por exemplo. A simples ideia fez seu estômago roncar levemente. Ele se lembrou de como todos os peixes que Dragonites e Dragonairs lhe trouxeram no passado foram devorados inteiramente por Giratina. Ele não conseguiu provar nenhuma única mordida. Quando foi confrontar Giratina sobre isso, o enorme Pokémon declarou presunçosamente: "Tudo que entrar em meu domínio é meu." Na época, Nauki estava tão preocupado com os negócios de Kitakami e Ogerpon que não conseguia pensar muito no assunto. Mas agora, com algum tempo livre, seu desejo por lagosta e caranguejo ressurgiu com força. Determinado, Nauki decidiu agir. No entanto, para não incomodar os outros Dragonite que patrulhavam e trabalhavam na área, ele procurou seu Dragonite pessoal. Ao encontrar Dragonite descansando ao sol, Nauki se aproximou. "Preciso de um favor", começou ele, explicando seu desejo por frutos do mar. A expressão de Dragonite se iluminou instantaneamente. Ele se levantou, claramente encantado por Nauki estar buscando sua ajuda em vez dos Dragonites selvagens que vagavam pela área. Com um grito de alegria, Dragonite abriu suas asas, alçou voo e voou em direção ao oceano para pegar lagostas e caranguejos para Nauki. Capítulo 342. Proteção do mar. Dragonite foi impressionantemente eficiente e retornou com sua pesca antes do pôr do sol. Segurava 2 lagostas em cada um dos braços, uma grande lula presa na boca e um pedaço de alga marinha emaranhada sobre o pequeno chifre em sua cabeça. Apesar da aparência um pouco desgrenhada, Dragonite estava claramente orgulhoso e satisfeito. Quando Nauki saiu para cumprimentá-lo no pasto, Dragonite soltou um grito de alegria. Deixou cair as lagostas e lulas na grama e abraçou Nauki em seus grandes braços com cheiro de água do mar. "Au, Nauki exclamou, repreendendo de brincadeira, seu grande idiota. Com delicadeza ele removeu as algas do chifre de Dragonite, pegou as lagostas e lulas do chão e foi em direção à cozinha. Dragonite se jogou na grama com um zumbido satisfeito, observando Nauki se afastar. "Fique aí", Nauki gritou por cima do ombro. "Eu te dou um banho depois." Dragonite acenou com um braço atarracado em concordância. À medida que o sol se punha no céu, os outros Dragonites trabalhadores terminavam o dia, voando para longe com suas caixas de tesouros. Dragonite, ainda descansando sob os raios dourados do pôr do sol, acenou entusiasticamente para seus parentes que partiam. Alder observou a cena entretido. "Seu Dragonite realmente ama você", comentou. Nauki riu baixinho enquanto lavava as lagostas e lulas em uma bacia. As criaturas ainda estavam vivas, se contorcendo levemente, uma prova da rapidez e eficiência de Dragonite em trazê-las de volta revigoradas.
Naoki compartilhou uma velha história com Alder, explicando: certa vez, Dragonite ficou com ciúmes dos presentes que os outros Dragonite estavam me trazendo. Ele queria superá-los, então saiu correndo sem dizer uma palavra para pegar algo ainda maior e melhor. Alder riu curioso. O que aconteceu depois? Dragonite encontrou um Pokémon poderoso no mar, continuou Naoki sorrindo ao se lembrar. Ele foi superado e voltou para casa derrotado. Coitadinho, Alder simpatizou. Disse Naoki, dando um tapinha carinhoso na bacia. Mas o que importa é a intenção. Para um treinador, ter seus Pokémon ao lado é o maior presente de todos. A expressão de Alder se suavizou ao pensar em sua própria Volcarona. Você tem toda a razão, concordou ele. Perto dali, Koraidon e Ciclizar estavam escutando. A expressão normalmente feroz de Koraidon suavizou, enquanto os olhos de Ciclizar brilhavam de desejo. Naoki percebeu e estendeu a mão para dar um tapinha na cabeça de Ciclizar. Você também, disse ele calorosamente. Embora o papel de Ciclizar no rancho não fosse tão proeminente quanto o de outros, suas contribuições foram inestimáveis. Como o primeiro Pokémon a se juntar ao rancho de Naoki, ele deu tom para o ambiente harmonioso que se seguiu. Sentindo-se inspirado, Naoki pediu a Ciclizar para ir brincar enquanto ele preparava o jantar. Hao! Ciclizar gritou alegremente saindo correndo. Koraidon, observando a interação, parecia perdido em pensamentos. Com o jantar em mente, Naoki voltou sua atenção para as lagostas. Decidiu cozinhar uma no vapor e preparar a outra com molho de alho. A lula, pequena demais para ser dividida entre todos, foi reservada para outro uso. Naoki acendeu o fogo e colocou cuidadosamente as lagostas preparadas na panela a vapor. Enquanto esperava que cozinhassem, seus pensamentos se voltaram para Ciclizar. Comparado aos outros Pokémon do rancho, a força de Ciclizar não era particularmente notável. Além do bolo de aniversário que havia aumentado seus atributos base e do treinamento auto-iniciado, ele não possuía nenhum meio especial de se tornar mais forte. Como fazendeiro, Naoki não se interessava muito por batalhas Pokémon. Ele não forçava seus Pokémon a competir, a menos que quisessem. Em vez disso, ele se concentrava em apoiá-los na busca pelo que os fazia felizes, fosse descansando o dia todo em uma aposentadoria tranquila, ou trabalhando duro e treinando diligentemente. Este mundo não era cruel para a maioria dos Pokémon que conviviam com humanos. Aqui Pokémon e treinadores compartilhavam uma relação de reciprocidade. Os Pokémon protegiam seus treinadores com sua força, enquanto os treinadores usavam seu conhecimento e ferramentas para garantir que os Pokémon pudessem viver vidas seguras e felizes. E Naoki estava comprometido em proteger Ciclizar. Naoki se virou para olhar para Ciclizar, deitado satisfeito perto da lareira, observando o Slugma cintilante. Um sorriso surgiu em seu rosto. O vapor começou a subir da panela, sinalizando que as lagostas estavam quase prontas. Naoki abriu a tampa e cuidadosamente retirou as lagostas, suas cascas vermelhas vibrantes brilhando com vapor. Por hábito, ele inspecionou o prato e o que viu o deixou momentaneamente atordoado. É lagosta cozida no vapor, a mais, um prato especial feito com lagostas grandes provenientes das profundezas do oceano. Este prato preserva o frescor e a fragrância naturais do marisco. É uma iguaria de primeira qualidade, apreciada pelos apreciadores de frutos do mar. As emoções infundidas no processo de cozedura resultaram num efeito único. Efeito de culinária. Proteção do mar, exclusivo para Ciclizar. Um Pokémon que consumir este prato ganha uma aura protetora. Se o Pokémon se deparar com uma situação de risco de vida, este efeito será ativado automaticamente, anulando todo o dano recebido de um único ataque. Comentário. Quando emoções e comida se unem, elas criam obras-primas culinárias incomparáveis. Naoki piscou, olhando fixamente para a descrição. Exclusivo para Ciclizar? Murmurou ele incrédulo. Como? Ele relembrou seus pensamentos anteriores enquanto preparava o prato. Será que seus pensamentos sobre Ciclizar teriam influenciado de alguma forma o resultado? O efeito de proteção do mar parecia uma habilidade defensiva aprimorada, capaz de anular completamente um ataque em um momento crítico. Embora incrivelmente valioso, ele não pôde deixar de rir de como parecia desnecessário para um Pokémon como Ciclizar, que raramente enfrentava qualquer perigo no rancho. O olhar de Naoki se voltou para outra panela, onde a lagosta com alho fumegava. Ele a examinou e outra descrição apareceu. Lagosta ao alho, B+, um prato saboroso preparado com alho e lagosta fresca. Efeito de culinária, especialização em lagosta. Consumir este prato aumenta ligeiramente as estatísticas de defesa e ataque de Pokémon do tipo lagosta por 30 minutos. Naoki não conseguiu conter o riso nervoso diante do absurdo da situação. Fazer lagostas comerem lagostas? Isso é um pesadelo culinário, murmurou balançando a cabeça. Levantando-se, ele trouxe o jantar do dia para a mesa e chamou os Pokémon que brincavam lá fora, convocando-os de volta para a refeição. À mesa de jantar, Naoki observou Ciclizar comendo com vontade. Uma pergunta pairava em sua mente, e ele finalmente a expressou. Senhor Alder, para os Pokémon, as emoções podem ser consideradas uma forma de poder? Claro! Alder assentiu confiantemente. Recostou-se um pouco e começou a explicar. Algumas academias Pokémon até ensinam esse conceito. Além dos atributos elementais com os quais estamos familiarizados, as emoções podem ser transformadas em energia. Por exemplo, continuou Alder, há movimentos do tipo normal, como retorno e frustração, ou movimentos do tipo fantasma, como despeito. Esses movimentos geralmente são movidos por energia emocional, mas normalmente são limitados a Pokémon específicos. Ele se inclinou ligeiramente para frente e acrescentou. Veja o Eevee como exemplo. Quando treinadores novatos criam eles geralmente se esforçam para construir um vínculo estreito com ele. Esse vínculo amplifica o poder do retorno, permitindo que enfrentem oponentes mais fortes. Ao ouvir isso, os pensamentos de Naoki mudaram para frustração. Frustração. Um Pokémon descarrega sua raiva em um oponente.
Quanto menor a afeição pelo treinador, mais poderoso é o movimento. Ele franziu a testa. Mas a frustração não afeta o relacionamento entre Pokémon e treinador? Parece contraintuitivo. Alder riu baixinho. Você tem razão. Um movimento como frustração danifica inerentemente o vínculo entre um treinador e seu Pokémon, e por isso raramente é usado na prática. Após serem capturados por humanos, a maioria dos Pokémon tem dificuldade em usar esse movimento com eficácia. Mesmo quando fazem, ele não tem poder e raramente causa dano significativo. Naoki assentiu, pensativo. A explicação ressoou nele. Será que as emoções que ele infundira na refeição enquanto pensava em ciclizar haviam resultado no efeito da proteção do mar na lagosta cozida no vapor? O pensamento fazia sentido. Seu desejo de proteger ciclizar e garantir sua segurança havia se refletido no prato. Mas o efeito tinha condições rigorosas. Só seria ativado em uma verdadeira crise de vida ou morte. Naoki esperava que tal momento nunca acontecesse para ciclizar. Depois do jantar, Alder recostou-se no sofá com um suspiro de satisfação, dando tapinhas na barriga, satisfeito. Ah, isso acertou em cheio. Sua comida é incrível, Naoki. Acho que engordei pelo menos uns quilinhos durante a minha estadia aqui. Uma das irmãs Indeeda e a mais nova aproximou-se com uma xícara de chá na mão. Ai ai, disse ela alegremente, colocando a xícara na mesa antes de se afastar com um sorriso educado. Ah, obrigado, exclamou Alder, sentando-se rapidamente para aceitar o chá. Enquanto tomava um gole, Alder olhou para Naoki. Então, está tudo resolvido por aqui? Quando você planeja partir para o Nova? Naoki assentiu, refletindo sobre os eventos recentes. Com a competição de corrida de cavalos encerrada, não havia muito mais o que fazer no rancho. As plantações nos campos ainda precisavam de tempo para amadurecer, e o desenvolvimento da nova terra do outro lado do rio poderia esperar até que ele retornasse. O dia 25 de março marcou o início dos planos de Naoki para a semana seguinte. Alder havia mencionado que o jantar aconteceria no dia 1º de abril. Ele também prometeu apresentar Naoki a um criador de Pokémon que lhe ensinaria a arte de fazer Pokéblocks, algo que provavelmente levaria um bom tempo. Considerando isso, Naoki achou melhor partir o mais rápido possível para garantir que pudessem retornar em breve. Ele expressou sua decisão. Vamos embora amanhã. Alder abriu um sorriso largo, com entusiasmo evidente. Perfeito. Sem problemas para mim. Você me ajudou tanto. Vou garantir que seja tratado como realeza quando chegarmos ao Nova. A maneira como Alder falava dava a impressão de estar planejando uma grande viagem pelos lugares mais emblemáticos e pitorescos da região de Unova. Embora Naoki apreciasse o sentimento, achou a ideia um tanto desnecessária. Mesmo assim, ele perguntou com tato. Senhor Alder, o senhor não tem responsabilidades importantes com a Liga Unova? Pelo que eu vi, a elite dos 4 está ocupada todos os dias. O rosto de Alder ficou vermelho de vergonha. Lembranças da época em que negligenciava seus deveres em busca de uma cura para sua Volcarona ferida vieram à tona. Naquela época, ele estava tão preocupado que deixará os assuntos da Liga inteiramente nas mãos da elite dos 4. Mas ele poderia admitir tamanha irresponsabilidade? De jeito nenhum. Pigarreando e endireitando a postura, Alder falou com convicção forçada, sua tez escura revelando um toque de constrangimento. A elite dos 4 está atualmente administrando os negócios da Liga. Assim que eu retornar, retomarei minhas funções de campeão em sua totalidade. Naoki olhou para ele com ar de quem sabe, mas optou por não insistir mais, deixando as palavras de Alder sem contestação. Alder, percebendo a expressão nos olhos de Naoki, mudou rapidamente de assunto. Haverá muitas figuras notáveis e treinadores famosos presentes neste jantar, disse Alder. É possível que Lance também esteja lá. Lance. Naoki repetiu o nome suavemente com a curiosidade aguçada. Eu adoraria conhecê-lo. Os olhos de Alder se estreitaram levemente. Ah? Você é fã do Lance? Naoki balançou a cabeça e esclareceu. Não exatamente. Só ouço falar de suas realizações e reputação há muito tempo. Ah, entendi. Alder assentiu, sorrindo novamente. Haverá até uma arena de treino no banquete. Você poderia desafiá-lo para uma batalha amigável. Ah, e você poderia trazer todos os seus dragonites também. Alder riu ao pensar nisso, claramente entretido com a ideia de Lance ver um rancho repleto de dragonites. Era uma visão que certamente deixaria o mestre dos dragões atordoado. Naoki hesitou, considerando brevemente a proposta. No entanto, a praticidade logo prevaleceu. Os dragonites têm trabalho a fazer, explicou. Eles precisam ficar para trás para fazer entregas aos moradores da cidade. Alder pareceu visivelmente decepcionado. Então, Naoki fez uma pausa pensativa antes de perguntar. Steven, o campeão da região de Oen, comparecerá? Steven? Alder pensou na pergunta por um momento antes de balançar a cabeça. Provavelmente não. Ele não é o tipo de pessoa que aparece nesse tipo de evento. Naoki assentiu, já desconfiado. Steven estava procurando pedras raras ou em outra jornada para encontrar mais pedras raras. Mas mesmo que Steven não compareça, o presidente Stone da corporação Devon estará lá, acrescentou Alder. E também estará presente Giovanni, o importante empreendedor da região de Canto. A menção do nome de Giovanni fez Naoki ficar ligeiramente tenso. Giovanni? Naoki repetiu com um tom de surpresa na voz. Poderia ser o Giovanni em quem ele estava pensando? O líder do ginásio de Viridian. O cérebro por trás da equipe Rocket, uma notória organização criminosa. O homem que orquestrou a criação de Mewtwo. Uma figura que afirmava ser a mais forte de todas. Você já ouviu falar do Giovanni? Perguntou Alder, visivelmente surpreso com a reação de Naoki. A região de Canto e Paldia são bem distantes. Sim, respondeu Naoki com um breve aceno de cabeça. Antes de me estabelecer aqui, viajei bastante por outras regiões. Ah, isso explica, disse Alder, assentindo em compreensão. Não conheço Giovanni pessoalmente, mas ele é amplamente conhecido em Canto como um empresário de sucesso. Ele também é o líder de ginásio da cidade de Viridian, então deve ser bastante habilidoso em batalhas.
Por um momento Naoki ficou sem palavras. Empreendedor renomado não era uma descrição imprecisa de Giovanni, mas certamente não capturava a imagem completa. Embora fosse de fato um empresário proeminente, sua identidade mais sombria e oculta pairava na mente de Naoki. Felizmente a região de Paldia ficava bem distante de Kanto. A influência da equipe Rocket não tinha alcance ali, então Naoki podia pelo menos deixar suas preocupações de lado por enquanto. Capítulo 343. Naoki confirmou seus planos para a viagem ao Nova e rapidamente começou a trabalhar. A tarefa mais urgente era preparar a comida para Farfetch'd. Como a viagem duraria pelo menos uma semana, ele precisava garantir que o Pokémon estivesse bem alimentado em sua ausência. Farfetch'd precisava de 3 refeições por dia, cada uma composta por 3 porções de frutas. Isso totalizava 9 porções diárias, ou 63 porções para 7 dias. Percebendo que as frutas em casa não eram suficientes, Naoki foi até o pomar e colheu várias cestas de produtos frescos. Passou a maior parte do dia fatiando e arrumando as frutas nas travessas que Farfetch mais gostava. Na sala de estar, Naoki empilhou cuidadosamente os pratos na geladeira e se virou para os irmãos Indeedei que estavam por perto para receber instruções. Vou ficar fora por alguns dias, começou ele, então estes pratos serão as refeições do Farfetch'd. Lembre-se de servir 3 porções de manhã, ao meio-dia e à noite, nem mais nem menos. Ele os encarou seriamente. Se vocês derem muito de uma vez, Farfetch'd pode comer demais e acabar se tornando o primeiro Pokémon da história a morrer de fome. Vamos evitar isso. Ai ai, respondeu o velho Indeedei com um aceno de cabeça. Ai ai, ecoou o mais jovem. Satisfeito, Naoki sorriu. Ótimo. Estou deixando todos aqui sob seus cuidados. Se surgir algo que você não consiga resolver, consulte Calyrex. E se meu ou de Ursa trouxerem mais presentes ou Pokémon, deixe-os se instalarem aqui por enquanto. Resolveremos tudo quando eu voltar. Ambos os Indeedeis assentiram em compreensão, demonstrando sua eficiência habitual. Naoki então se dirigiu à área de treinamento para encontrar Farfetch'd, que estava ocupado praticando técnicas de espada em um boneco de madeira surrado. O Pokémon agarrou seu alho poró como uma lâmina, golpeando com precisão afiada. O som rítmico de cada golpe ecoou pelo rancho. Naoki ficou para trás com os braços cruzados, observando o diligente Pokémon até que Farfetch o notou e parou no meio do ataque. Como vai? Perguntou Naoki com um sorriso. Já dominou algum movimento novo? Farfetch'd. Farfetch'd assentiu uma vez e depois balançou a cabeça. O aceno significava que o treinamento estava indo bem, mas o aperto de mão indicava que nenhuma técnica nova havia sido dominada. Farfetch'd já havia passado por esse ciclo inúmeras vezes. Frequentemente aprendia movimentos poderosos durante os treinos, apenas para esquecê-los no dia seguinte. Ainda assim, com a repetição, seu domínio de técnicas fundamentais havia melhorado imensamente. Mostre-me, Naoki encorajou, dando um passo para trás para dar espaço a Farfetch'd. Farfetch'd assentiu com determinação. Segurando seu alho poró, assumiu uma postura de batalha. Seus olhos se aguçaram, e num piscar de olhos, ativou a multiplicar, criando duplicatas sombrias de si mesmo. Em perfeita sincronia, os clones cercaram os bonecos de madeira, cada um puxando seu alho poró com precisão. Uma luz branca ofuscante envolveu as lâminas, seguida por uma execução sincronizada de corte. Os bonecos de madeira estremeceram com a força do ataque antes de se estilhaçar em pedaços. Enquanto os clones desapareciam, Farfetch'd permanecia imponente, com o alho poró embainhado, exalando confiança. Os olhos de Naoki brilharam. Isso foi incrível. Combinar o multiplicar com um golpe preciso. Mas, parece que está faltando alguma coisa. Farfetch'd inclinou a cabeça intrigado. Farfetch'd, Naoki explicou. Depois de um movimento como esse, você pode prosseguir correndo para frente, usando o impulso para saltar e atacar de cima. Os olhos de Farfetch'd brilharam de inspiração. Ele voltou sua atenção para os restos do boneco de madeira, agarrando seu alho poró com força enquanto repetia as palavras de Naoki em sua mente. Após um momento de imobilidade, Farfetch'd entrou em ação. Avançou, a lâmina brilhando de energia enquanto executava outro golpe preciso. Desta vez, em vez de parar, aproveitou o impulso para saltar para cima, girando elegantemente no ar. Com o alho poró erguido, desceu a lâmina em um poderoso golpe por cima, pousando graciosamente no chão. Alder, observando de trás, bateu palmas em admiração. Lindo! Não esperava que você tivesse uma visão tão singular da esgrima. Naoki ficou em silêncio por um momento. Será que ele conseguiria admitir que essa inspiração veio de uma certa arma de 2 palavras sobre a qual ele havia lido? Provavelmente não. Ainda assim, era uma pena que Farfetch'd não soubesse usar detectar. Se conseguisse dominar essa habilidade enquanto guardava seu alho poró, poderia perfeitamente antecipar o próximo movimento do oponente e se defender. Assim como a técnica de contra-ataque Mikeri com uma katana. Farfetch'd segurou seu alho poró com força e repetiu os movimentos mentalmente, claramente inspirado. Seus olhos brilharam de excitação quando se virou para Naoki. Quack! Exclamou como se dissesse, isso parece perfeito. Naoki sorriu e assentiu. Continue assim. Farfetch'd respondeu com um aceno determinado, seu entusiasmo palpável. Naoki olhou para os bonecos de madeira quebrados espalhados pelo chão. Ele fez uma anotação mental para ligar para Kelly mais tarde para consertá-los. Mas antes disso, ele tinha algo importante a dizer a Farfetch'd. Quase me esqueci, disse Naoki. Vou precisar ficar fora por alguns dias. Mas não se preocupe, e preparei muitas bandejas de frutas para você, e os Indeedeis vão garantir que você seja alimentado na hora certa. Farfetch'd congelou momentaneamente atordoado. Não se preocupe, Naoki o tranquilizou. Volto logo. Continue praticando enquanto eu estiver fora, ok? Farfetch'd.
Farfetch'd assentiu, embora sua expressão revelasse um toque de relutância. Depois de tranquilizar Farfetch'd, Naoki voltou ao seu quarto para fazer as malas para a viagem. Mas assim que começou, uma comoção se instalou. Ogerpon e alguns outros Pokémon entraram correndo, claramente ansiosos para se juntar aos preparativos. Hoje, Pom, os olhos brilhantes de Ogerpon brilharam de excitação enquanto apontava para a bolsa de Naoki. Naoki piscou surpreso. O que foi? Ogerpon gesticulou em direção à bagagem que balançava levemente no lugar. Pom, entendi. Você quer vir comigo? Perguntou Naoki. Ogerpon assentiu entusiasmado. Hoje? Bem, Naoki pensou por um momento antes de sorrir. Claro, você pode vir. Com isso, Alcremie e Glaceon, que haviam seguido Ogerpon até a sala, também se animaram. Seus olhares desejosos deixaram claros seus desejos. Alcremie murmurou suavemente. Bui! Glaceon acrescentou, com seus olhos brilhantes cheios de esperança. Naoki riu baixinho e afagou delicadamente suas cabeças. Vocês dois também podem vir. Eu adoraria levá-los. As reações foram instantâneas. Alcremie pulou de alegria, e os olhos de Glaceon brilharam, seu rabo abanando levemente de excitação. Naoki retomou a arrumação das malas, acrescentando, se tiver alguma coisa que você queira trazer, vá buscar agora. Eu arrumo para você. Ele estava se referindo aos brinquedos favoritos deles, já que cada Pokémon no rancho tinha algo especial que Naoki havia lhes dado de presente da cidade. Os 3 Pokémon saíram correndo para coletar seus tesouros. Glaceon disparou em direção à sua caverna de gelo, determinado a levar consigo sua preciosa pedra de gelo. Mas a pedra era maior do que ele, e Glaceon logo percebeu que não conseguiria movê-la sozinho. Relutantemente, ele pediu ajuda ao ciclizar. Alcremie correu até a geladeira, com os olhos brilhando ao avistar seus doces favoritos lá dentro. Ela fez um gesto para Coraidon ajudá-la a abrir a pesada porta. Uma vez aberta, ela retirou cuidadosamente vários bolinhos, colocando-os delicadamente em sua bolsinha, claramente se preparando para uma viagem deliciosa. Enquanto isso, Ogerpon foi em direção à sala onde as 4 máscaras estavam guardadas. Não era por medo, mas porque seu verdadeiro poder estava oculto nas máscaras. Somente quando usava uma, conseguia liberar todo o seu potencial. Ogerpon tinha uma determinação silenciosa. Naoki não percebeu completamente o quão poderosa ela era, mas Ogerpon pensou, se surgirem problemas durante a nossa viagem, usarei a máscara e lutarei por ele. Não demorou muito para que os 3 Pokémon retornassem para Naoki, cada um segurando o item escolhido. Naoki olhou para a enorme pedra de gelo aninhada desajeitadamente nos braços de Ciclizar e suspirou. Tem certeza de que quer levar isso com você? Perguntou a Glaceon com um tom de voz entremeado de diversão e preocupação. Bui! Glaceon assentiu ansiosamente. A pedra de gelo era seu tesouro favorito. Naoki hesitou. Mas, é enorme. Carregá-lo por aí vai ser um saco. Glaceon piscou, sua expressão mudando enquanto olhava para os outros e depois para sua pedra preciosa. Parecia pesar os prós e os contras. Mas, ele finalmente admitiu com um suspiro suave que a pedra poderia ser grande demais para a viagem. Estará seguro aqui no rancho, garantiu Naoki. Ninguém vai roubá-lo. Glaceon hesitou por mais um instante antes de concordar relutantemente, deixando a pedra de gelo para trás. Naoki e Ciclizar suspiraram de alívio, especialmente Ciclizar, pois o frio da pedra estava cortando suas escamas. Ele rapidamente devolveu a pedra à câmara de gelo e então se refugiou no calor da lareira, aconchegando-se ao lado do Slugma para descongelar. Naoki guardou os bolos de Alcremie em segurança em sua bolsa. Mas quando seu olhar pousou nas 4 máscaras que Ogerpon segurava, não conseguiu esconder a surpresa. Quer trazer essas com você? Perguntou. Naoki hesitou antes de acrescentar gentilmente. As pessoas da região de Unova não vão te julgar. Você não precisa de uma máscara para se esconder. E não importa o que aconteça, eu estou aqui com você. Ogerpon balançou a cabeça vigorosamente, percebendo que Naoki havia entendido errado. Com um brilho determinado nos olhos, puxou uma máscara vermelho fogo e a colocou sobre o rosto. Naoki observou sua curiosidade crescendo. Então, para seu espanto, a forma de Ogerpon começou a mudar. Uma onda de calor intenso irradiou da máscara, envolvendo Ogerpon em uma aura flamejante. Sua pelagem verde vibrante transformou-se em um vermelho feroz, semelhante a uma chama, e todo o seu comportamento mudou. A energia ígnea que percorria seu corpo era palpável, preenchendo o ambiente com um calor crepitante. Pom! Ogerpon permaneceu imponente, exalando poder e confiança em seu estado transformado. Naoki o encarou com os olhos arregalados. Sua aparência está completamente diferente. Ele murmurou para si mesmo, não é só uma mudança na aparência. Seus atributos também mudaram. Tipo fogo? Ou talvez fogo e grama. Ogerpon sorriu orgulhoso, visivelmente satisfeito com a reação de Naoki. Então, como se quisesse demonstrar mais, removeu a máscara vermelho fogo e a substituiu por uma azul com tema aquático. A pelagem de Ogerpon brilhou e se transformou em um tom azul escuro que lembrava água corrente. Seus atributos mudaram mais uma vez desta vez, parecia assumir o tipo água. A curiosidade de Naoki foi aguçada. E a máscara de pedra? Pensou em voz alta. Enquanto Ogerpon vestia a máscara robusta em tom de terra, Naoki rapidamente deduziu o resultado. Seus atributos mudaram mais uma vez, desta vez para o tipo pedra. O que está acontecendo? Murmurou Naoki. Com a mente a mil, seus pensamentos se voltaram para os fragmentos de cristal que ele havia pescado no lago luminoso algum tempo atrás. Seriam aqueles fragmentos a chave? Hoje, Ogerpon piou alegremente, tirando Naoki de seus devaneios.
tirou a máscara e entregou os 4 a Naoki, gesticulando para que ele os guardasse na mochila. Naoki estendeu a mão e as pegou, ainda processando a revelação. Até então, ele presumira que aquelas máscaras eram meros acessórios. Mas descobriu-se que elas continham um poder incrível, um poder capaz de amplificar a força de Ogerpon e até mesmo mudar seu tipo. Naoki olhou para Ogerpon com respeito renovado. Este Pokémon é realmente extraordinário. Respirando fundo, Naoki guardou cuidadosamente as máscaras na mochila. Em seguida foi até o suporte de Pokébolas na sala de estar, pegou as Pokébolas de Alcremie, Glaceon e Ogerpon e se preparou para levá-las consigo na jornada. Desta vez, além desses 3 Pokémon, Naoki decidiu trazer Koraidon, Ciclizar, Fluttermané, Palmote e Dragonite. Alder havia mencionado que Lance poderia comparecer ao jantar, e Naoki não podia deixar passar a oportunidade. Se houvesse uma chance, ele queria testar a força de Dragonite contra a renomada equipe de Lance para ver até onde seu próprio Dragonite havia chegado e como se comparava a um Pokémon de nível campeão. Apesar de viver no rancho onde as batalhas eram raras, Naoki estava ansioso para descobrir o verdadeiro potencial de Dragonite. Na manhã seguinte, Naoki e Alder se despediram de todos no rancho e embarcaram em sua jornada para a região de Unova. Eles embarcaram em um táxi voador, que os levou para a cidade cervejeira. Enquanto voavam, Alder virou-se para Naoki. O banquete será realizado na cidade de Driftvale, explicou. Verifiquei com antecedência e encontrei um cruzeiro de luxo partindo de Paldea e indo direto para Driftvale. Vamos aproveitar. Parece bom, respondeu Naoki. Naoki não tinha objeções a viajar de cruzeiro. Ele preferia muito mais do que voar, principalmente porque não precisava despachar a bagagem. Alder riu baixinho. Temos alguns dias antes do banquete. Durante esse tempo, vou apresentar vocês a uma criadora de Pokémon. Ela vai ensinar vocês a fazer Pokéblocks. Naoki assentiu com a mente já divagando. A menção de Unova o fez pensar em seu trio icônico, Zekrom, Reshiram e Kyurem. Cada um representava um elemento distinto, o poder bruto de Zekrom, a elegância graciosa de Reshiram e a indiferença arrepiante de Kyurem. Seus pensamentos se fixaram nos 3 dragões de Unova, alguns dos Pokémon do tipo dragão mais impressionantes que existem. Como amante tanto de Pokémon fofinhos como Palmote quanto de dragões majestosos, Naoki não pôde deixar de sentir uma pontada de entusiasmo. A curiosidade levou a melhor, e ele perguntou: a propósito, Sr. Alder, há algum Pokémon lendário poderoso na região de Unova? Capítulo 344. A pergunta de Naoki pareceu pegar Alder desprevenido por um momento, antes que ele sorrisse, seu rosto se iluminando de entusiasmo. Claro que existem, disse ele. Os mais famosos são os Pokémon Dragão Gêmeo, que representam ideais e verdade. Pokémon Dragão Gêmeo? Perguntou Naoki, curioso. Alder assentiu. Eles são Zekrom, um tipo elétrico, e Reshiram, um tipo fogo, explicou. Zekrom é um Pokémon lendário mencionado em mitos. Ele gera raios poderosos com sua cauda. Há até uma história de um treinador viajante que certa vez o avistou cortando o céu. Ele fez uma pausa antes de continuar. Quanto a Reshiram, sua cauda se inflama com chamas que geram calor intenso, alterando a atmosfera e até mesmo o clima. De acordo com antigos mitos unovanos, as chamas de Reshiram queimariam reinos consumidos pela ganância e pela mentira. Isso parece incrível, comentou Naoki com admiração evidente. É sim, disse Alder, orgulhoso. Esses Pokémon existem desde antes da fundação de Unova. Eles personificam a rica história e cultura da região. No entanto, enquanto Alder falava, sua expressão tornou-se sombria. Mas o fascínio deles é uma faca de 2 gumes. Muitas pessoas, cegas pela ganância, buscaram controlar seu poder lendário para fins egoístas. As palavras de Alder tinham peso. Elas sugeriam que Reshiram e Zekrom poderiam não permanecer adormecidos para sempre em suas formas de pedra do dragão. Ocasionalmente, eles poderiam vagar livremente por Unova como Pokémon comuns. Naoki se lembrou de um episódio do anime Pokémon em que Ash encontrou Zekrom pela primeira vez em Unova. O ataque de Zekrom interrompeu temporariamente as habilidades elétricas de Pikachu. Alder, alheio às reflexões de Naoki, mudou de assunto. A situação singular de Unova o fazia hesitar em falar demais. Embora a região parecesse tranquila à primeira vista, ele conhecia muito bem as correntes ocultas de inquietação. Meses atrás, uma organização misteriosa que defendia a libertação dos Pokémon surgiu. Por meio de discursos apaixonados, eles agitaram a opinião pública, chegando a acusar Alder de sobrecarregar sua Volcarona e causar-lhe ferimentos. Essa aprovação plantou sementes de dúvida no coração de Alder e influenciou sua decisão de se afastar de seus deveres como campeão. Mas esses fardos não eram responsabilidade de Naoki, então Alder optou por guardá-los para si. Em vez disso, ele mudou o rumo da conversa. A propósito, começou ele. Assim como Paldea tem seu santuário para Calyrex, Unova tem seu próprio santuário da abundância. O santuário da abundância? Ecoou Naoki, o nome despertando o reconhecimento. Você quer dizer aquele conectado a Landorus? Alder assentiu. Exatamente. Mas ao contrário de Calyrex, o Pokémon consagrado no santuário de Unova é Landorus. Segundo a lenda, Landorus absorve vento e trovão, transformando-os em energia para enriquecer o solo. Onde quer que ele passe, a terra floresce e as plantações crescem abundantemente. É por isso que ele costuma ser chamado de Guardião dos Campos. Parece muito semelhante às habilidades do Calyrex. De fato, concordou Alder com uma risada. Calyrex é especialista em fazer as plantações crescerem instantaneamente, enquanto Landorus é especialista em rejuvenescer o solo. Juntos, seus poderes criariam uma utopia agrícola.
Naoki assentiu pensativamente, embora sua mente se demorasse em Reshiram e Zekrom. Embora as habilidades de Landorus e Calyrex fossem impressionantes, foi o fascínio dos dragões gêmeos e sua conexão com a mitologia de Unova que realmente o cativou. Naoki ponderou as palavras anteriores de Alder e concluiu que, embora encontrar Reshiram e Zekrom parecesse improvável devido à sua natureza elusiva, Kyurem poderia ser mais fácil de localizar. Nos jogos, Kyurem residia no abismo gigante, perto da cidade de Lacunosa. No entanto, dadas as diferenças entre a geografia simplificada do jogo e o vasto realismo, semelhante ao de um anime deste mundo, nem isso era garantido. Determinado a reunir mais informações após chegar a Unova, Naoki considerou visitar a Torre da Espiral do Dragão na cidade de Sirrus se o tempo permitisse, na esperança de encontrar o Pokémon lendário por lá. Tal experiência seria inesquecível. O táxi voador levou Naoki e Alder rapidamente ao seu destino. Assim que chegaram, seguiram imediatamente para o movimentado porto. No balcão de passagens compraram 2 passagens diretas para a cidade de Driftvale, na região de Unova. Por pura sorte, um luxuoso navio de cruzeiro estava prestes a zarpar. A dupla embarcou às pressas com os bilhetes em mãos, no momento em que o apito do navio soou. A grandiosa embarcação começou a deslizar graciosamente do cais para o mar aberto. Observando o horizonte da cidade encolher à distância, Naoki soltou um suspiro de alívio. Chegamos bem a tempo, comentou. Alder, sempre otimista, deu um tapinha nas costas de Naoki. Este navio chegará à cidade de Driftvale amanhã de manhã. Até lá, aproveitem a comida, o entretenimento e o relaxamento. A vida de cruzeiro é para ser saboreada. Naoki sorriu, apreciando o sentimento. Enquanto a nave fervilhava de atividade, Naoki observava seus companheiros de viagem. Senhoras e cavalheiros elegantemente vestidos se misturavam a treinadores exibindo diversos Pokémon. Alguns treinadores, incapazes de resistir ao chamado da batalha, dirigiram-se à arena a bordo, ansiosos para testar suas habilidades contra outros entusiastas. Enquanto Alder, sempre curioso, se aproximava da ação, Naoki optou por ficar no convés, aproveitando a brisa fresca do mar. Ele pensou nos Pokémon que trouxera. Animado para compartilhar aquele momento com eles, liberou-os de suas Pokébolas. Em um clarão de luz, os Pokémon apareceram. Enquanto observavam a vastidão do oceano, a admiração se espalhou por seus rostos. Alcremie e Glaceon se aproximaram da amurada do navio, contemplando a água cintilante com olhos arregalados de admiração. Alcremie murmurou, claramente hipnotizado. Buí! Glaceon acrescentou, seus olhos cristalinos refletindo o mar cintilante. Fluttermané, normalmente estoica, pareceu momentaneamente enfeitiçada pelas ondas intermináveis. Até Dragonite, que já tinha visto boa parte do mundo, coçou a cabeça, confuso. O que havia de tão fascinante nisso? Coraidon, parado ali perto, riu baixinho. Ah, nossa! Não foi surpresa, nem todo mundo cresceu perto do mar. Naoki riu, observando as reações de seus Pokémon. Este é o mar, explicou ele gentilmente. Estamos navegando nele, deixando a terra para trás. O Gerpon, rápido em entender, assentiu energicamente. Bom, exclamou. Naoki ergueu uma sobrancelha. Você já viu o mar antes? Perguntou, levemente surpreso. Enquanto Naoki falava, tirou da bolsa um pacote de salgadinhos de sementes tradutoras e começou a mastigar. Esses salgadinhos eram feitos de girassóis que ele havia pedido a Calyrex para ajudar a amadurecer. Ter esse lanchinho prático tornava a viagem muito mais conveniente. O Gerpon pulou de alegria. Hoje, Pom, eu já vi o mar antes. Meu pai e eu uma vez pegamos um barquinho para atravessar o mar e chegar à cidade de Kitakami. Como esperado, pensou Naoki, Ogerpon deve ter viajado de outro lugar para o município de Kitakami. Naquele momento, a expressão de Ogerpon se iluminou como se estivesse relembrando uma lembrança. Pom, naquela época eu também vi um urso enorme com uma lua crescente na testa nadando no mar. Naoki ergueu uma sobrancelha, surpreso. Um urso grande? Era um Pokémon? Ogerpon assentiu seriamente. Hoje? Sim, era. Meu pai disse que era um Pokémon. Quando nosso barco passou por ele, perguntei para onde estava indo. Ele me disse que um Pokémon assustador havia aparecido em sua cidade natal, então estava tentando escapar atravessando o mar. Com isso, a excitação de Ogerpon se transformou em preocupação. Pom, mas nosso barco era pequeno demais para carregá-lo. Será que ele conseguiu atravessar o mar em segurança? Ogerpon claramente se importava profundamente com aquele Pokémon, mas suas próprias dificuldades o distraíram de pensar no destino do Pokémon urso mais tarde. Naoki refletiu sobre os detalhes. Um grande Pokémon urso com uma lua crescente na testa. Poderia ser um Ursaring, mas Ursaring não tem lua crescente. Poderia ser um Ursaluna? Isso parecia improvável, já que Ursaluna, um tipo terrestre normal, é fraco à água e não deveria ser capaz de nadar no mar. Mesmo assim, Naoki não acreditava que Ogerpon mentisse. Se não fosse um Ursaring ou uma Ursaluna, o que poderia ter sido? Será que um Teddiursa realmente conseguiu atravessar o oceano a nado? Não, o Teddiursa não é tão grande assim. O que intrigou Naoki ainda mais foi a menção do Pokémon urso a um Pokémon aterrorizante em sua terra natal. Poderia estar se referindo às distorções de tempo e espaço na região de Izui? A fenda espaço-temporal causada por Giratina, Palkia e Dialga causou estragos, de acordo com a pesquisa do professor Laventon. A sobreposição de universos e a consequente saturação de energia levaram à distorção do espaço e do tempo. Esse fenômeno trouxe Pokémon poderosos de olhos vermelhos para a Terra, Pokémon que não pertenciam àquela era. A imaginação de Naoki corria solta. O Pokémon urso pode ter testemunhado essas distorções em primeira mão, vendo Pokémon de olhos vermelhos emergindo do caos. Temendo por sua segurança, ele deixou a região de Izui e tentou cruzar o mar em busca de refúgio. Durante a jornada, encontrou Ogerpon, que estava em um barco rumo à vila de Kitakami com seu treinador. Os dois Pokémon trocaram algumas palavras brevemente.
Mas o que aconteceu com o Pokémon Urso? Naoki não pôde deixar de se perguntar sobre seu destino. Enquanto Naoki refletia sobre o destino do misterioso Pokémon Urso, seus pensamentos se voltaram para seu próprio Ted de Ursa. A julgar pelo seu comportamento, ele parecia não ter intenção de evoluir para um Ursaring. Para garantir que não evoluísse, Ted de Ursa carregava consigo uma pedra eterna o tempo todo. Os pensamentos de Naoki foram interrompidos por uma voz feminina animada vinda de trás. Nossa, que Pokémon lindo e selvagem! Naoki e o Pokémon se viraram e viram uma mulher elegantemente vestida com um vestido esvoaçante e um chapéu estiloso. Seus olhos brilhavam de entusiasmo enquanto ela encarava Flutter Mané. Se não me engano, é um Misdreavus, certo? Ela disse, com o olhar fixo no Pokémon. Naoki respondeu cautelosamente, sim. O que você quer? A mulher riu levemente. Ah, não seja tão cauteloso, meu jovem. Eu gosto muito deste Pokémon. Gostaria de trocá-lo comigo? Eu poderia te oferecer um Pokémon muito raro, um Servine. Naoki piscou, incrédulo. O quê? A mulher sacou uma Pokébola, liberando um pequeno Pokémon verde com a parte inferior creme e uma listra amarela nas costas. Seu comportamento elegante combinava com o dela. Veja bem, você pode usar a máquina ali para trocar Pokémon entre nossas Pokébolas, ela explicou, apontando para a máquina de troca próxima. Agora entendendo a proposta, Naoki recusou firmemente. Não, obrigado. A mulher suspirou visivelmente decepcionada. Bem, se mudar de ideia, venha me procurar. Ela lhe deu uma piscadela brincalhona antes de ir embora. Flutter Mané, no entanto, fervia de raiva. A própria ideia de ser trocado como um item comum era um insulto. Com suas pequenas presas à mostra, ele resmungou ferozmente e se preparou para perseguir a mulher. Naoki percebeu a agitação de Flutter Mané e rapidamente o agarrou. Não, pare, disse ele com firmeza, puxando o Pokémon para trás. Flutter Mané se contorceu, soltando um rosnado agudo de protesto. Alder voltou bem a tempo de testemunhar a comoção. O que está acontecendo aqui? Perguntou. Naoki suspirou. Alguém queria trocar seu Servine por Flutter Mané, e Flutter Mané não gostou nada disso. Alder riu baixinho, entendendo a situação. Entendo. Você deve ter recusado. Naoki assentiu. Claro, eu jamais trocaria nenhum dos meus Pokémon. Assim que Flutter Mané se acalmou, Naoki se virou para Alder. Senhor Alder, a troca de Pokémon é uma prática comum? Alder coçou o queixo, pensativo. Não exatamente, mas não é inédito. Às vezes treinadores e Pokémon não são compatíveis. Quando isso acontece, se o vínculo não for profundo, um Pokémon pode se sentir mais confortável com um treinador diferente. Nesses casos, eles podem combinar uma troca. Naoki inclinou a cabeça. Faz sentido. Mesmo assim isso. Alder, compreendendo os pensamentos de Naoki, assentiu. É raro, mas acontece. Infelizmente nem todos criam laços fortes com seus Pokémon. Para algumas pessoas, os Pokémon são apenas ferramentas ou símbolos de status. Quando um Pokémon melhor aparece, eles descartam o antigo sem hesitar. Naoki franziu a testa ao pensar nisso. Alder pensou. São atitudes como essa que dão algum mérito à ideologia da equipe Plasma sobre a libertação dos Pokémon. Capítulo 345, o Nova. Em 28 de março, no ano 199 do calendário da Aliança, depois de um dia e uma noite inteiros no mar, o luxuoso navio de cruzeiro que transportava Naoki e Alder finalmente atracou na região de Unova. O enorme navio atracou no porto de cidade de Driftvale. Sob o céu azul claro, turistas desembarcaram em ondas, inundando a vibrante cidade. Perto dali, navios cargueiros e pesqueiros lotavam as docas com Pokémon e trabalhadores ocupados carregando mercadorias em navios com destino a outras regiões. Pescadores retornando de suas viagens separavam suas capturas, embalando peixes frescos em caixas para entrega aos muitos restaurantes da cidade. Uma rajada repentina de vento varreu o porto, causando comoção quando vários chapéus de mulheres foram levados, provocando suspiros assustados na multidão. Os cabelos de Naoki e Alder estavam esvoaçando para todos os lados. Alder sorriu em meio às rajadas e gritou, bem-vindos à cidade de Driftvale. Os ventos fortes daqui são uma de suas características marcantes. Naoki protegeu o rosto da brisa e perguntou, o líder de ginásio está aqui, Clay? É isso mesmo. Alder assentiu entusiasmado. Mas ser líder de ginásio é apenas uma das suas funções. A verdadeira fama de Clay é ser dono de uma empresa de desenvolvimento de mineração. Vê aquela montanha alta ao norte? Naoki seguiu o gesto de Alder e avistou a silhueta tênue de uma montanha imponente à distância. Aquela é a montanha Driftvale, explicou Alder. A montanha inteira pertence a Clay. Uau, murmurou Naoki com admiração. Após desembarcar, Alder conduziu Naoki pelo movimentado porto até o coração da cidade. O carvão extraído da montanha Driftvale abastece toda a região de Unova. Incrível, não é? O próprio Clay será o anfitrião do banquete do qual participaremos em alguns dias. Naoki ouvia atentamente, assentindo fascinado. Esses detalhes não eram mencionados nos jogos, e ele os achava extremamente envolventes, especialmente quando Alder acrescentava, e Clay tem uma filha. Uma filha? Naoki repetiu, curioso. Sim, embora eu não consiga me lembrar bem do nome dela. Acho que era Lacey, ou algo assim. Não a vejo com frequência, respondeu Alder, coçando a cabeça. Entendo. Naoki assentiu, deixando o assunto de lado enquanto continuavam a caminhada. Alder verificou um comunicador no bolso e disse, que hora? Minha amiga está nos esperando. Vou levá-lo para conhecê-la. Tudo bem, concordou Naoki, seguindo Alder por um labirinto de ruas até pararem diante de um prédio grande e imponente. Associação de Criadores de Pokémon, filial de Driftvale, estava escrito em letras maiúsculas acima da entrada. Alder entrou confiante no prédio, ignorando o saguão movimentado e indo direto para os elevadores.
Subiram até o 7º andar e com um leve toque, as portas se abriram, revelando uma sala com decoração aconchegante. Lá dentro, uma mulher imponente, de traje casual e óculos de armação quadrada, polia meticulosamente as escamas de um gibre. O pequeno Pokémon dragão parecia se deleitar com cuidado, com os olhos semicerrados de êxtase enquanto suas escamas brilhavam sob o toque habilidoso dela. Oi, Marina. Quanto tempo não nos vemos? Alder cumprimentou calorosamente. A mulher se virou para encará-los, seus olhos penetrantes examinando Alder e depois Naoki. Um lampejo de surpresa cruzou seu rosto ao ver a atitude alegre de Alder. Você está de bom humor, disse Marina, com conhecimento de causa. Isso porque um grande problema que estava me sobrecarregando finalmente foi resolvido, respondeu Alder com um sorriso. Sério? Volcarona está melhor? Perguntou Marina, com a expressão se suavizando. Alder assentiu. Tudo graças ao Naoki aqui. O Gogoat que ele criou produz um leite extraordinário que curou todos os ferimentos de Volcarona. Gogoat? Leite? Repetiu Marina, visivelmente surpresa. Ela voltou a olhar para Naoki, agora completamente intrigada. Naoki, certo? Sim, respondeu Naoki com um aceno educado. Você é um criador de Pokémon? Perguntou Marina, inclinando a cabeça. Naoki balançou a cabeça. Não, sou apenas um fazendeiro. Um fazendeiro? Marina piscou, sua confusão evidente. Alder riu baixinho. Naoki pode ser um fazendeiro, mas também é um treinador Pokémon habilidoso. Ele está aqui para aprender a fazer Pokéblocks para seus Pokémon. O reconhecimento surgiu nos olhos de Marina ao se lembrar da mensagem anterior de Alder. Um sorriso se espalhou por seu rosto. Já que é seu pedido, deixe comigo. Eu lhe ensinarei tudo o que ele precisa saber. Então deixo isso com você, disse Alder, virando-se para Naoki. A Marina vai te ensinar a fazer Pokéblocks. Aproveitarei para visitar o Clay e coletar informações sobre o banquete. Te encontro mais tarde. Certo. Depois de observar Alder entrar no elevador e descer as escadas, Naoki voltou sua atenção para a mulher à sua frente. Ele a cumprimentou educadamente. Olá, senhora Marina. Siga-me, disse Marina. Vou levá-la até a sala de preparação, onde fazemos Pokéblocks. Os dois desceram as escadas e ao passarem pelo saguão, Naoki notou vários jovens absortos em um processo de avaliação. Essa é a avaliação de criadores. Marina fez uma pausa para explicar, gesticulando em direção à cena. Você sabe o que os criadores de Pokémon fazem? Naoki hesitou brevemente antes de responder. Eles cuidam e criam Pokémon? Sim, mas a mais respondeu Marina com um pequeno sorriso. Criadores de Pokémon são especialistas no treinamento e no gerenciamento geral da saúde dos Pokémon. Eles se destacam em deixar os Pokémon radiantes por meio de cuidados e no preparo de alimentos especializados, adaptados às necessidades específicas de cada Pokémon. Criadores também se envolvem em pesquisas e cuidados médicos com Pokémon. É uma profissão com um escopo amplo, acrescentou. Ao se aproximarem da área de avaliação, Naoki observou vários Pokémon parados ao lado de seus treinadores. Os treinadores pareciam inspecionar cuidadosamente seus parceiros. Esta é uma habilidade vital para criadores, explicou Marina. Eles devem avaliar a condição de um Pokémon com base na aparência e no comportamento e então propor planos de otimização. O interesse de Naoki foi despertado. Você consegue perceber tanta coisa só pela aparência e pela expressão? Com certeza, disse Marina, confiante. Ela se aproximou de Koraidon, que estava orgulhosamente ao lado de Naoki, e começou a avaliá-lo. Este Pokémon exala uma forte energia do tipo dragão, observou ela. Sua estrutura muscular e constituição bem definida sugerem que sua dieta é rica em nutrientes e rica em calorias. Ela se agachou ligeiramente para encontrar o olhar de Koraidon. Seus olhos estão vivos e cheios de carinho. Este Pokémon claramente te adora. A felicidade dele perto de você é evidente em sua expressão. Você cuidou muito bem dele. Ela concluiu com um sorriso. Se você polir regularmente as escamas deste Pokémon, sua condição ficará ainda mais impecável. Naoki aplaudiu com entusiasmo. Isso é incrível, senhorita Marina. Marina sorriu. Como se chama esse Pokémon? Naoki afagou gentilmente a cabeça de Koraidon e respondeu. Este é Koraidon. É meu companheiro há muito tempo. Koraidon? Marina repetiu pensativa, memorizando o nome. Então vamos em frente. Vou te mostrar como fazer Pokéblocks. Ela levou Naoki para uma sala de preparação bem equipada, cheia de máquinas especializadas e geladeiras bem organizadas. Isto, começou Marina, apontando para uma máquina elegante, é um misturador de frutas. É essencial para fazer Pokéblocks. A máquina processa as frutas colocadas dentro dela e depois de misturar e refinar, produz Pokéblocks. A configuração lembrou Naoki dos liquidificadores de frutas vermelhas que ele usava nos jogos. Curioso, ele perguntou, então, a máquina faz tudo automaticamente? Se sim, parece simples demais. Marina riu baixinho. Não é tão simples assim. Se você jogar frutas sem cuidado, o resultado serão Pokéblocks intragáveis que podem fazer um Pokémon desmaiar. Imagino que você cultive frutas no seu rancho. Naoki assentiu. Sim, eu concordo. Então você sabe que as frutas vermelhas diferem em sabor, nutrição e efeitos, disse Marina. Por exemplo, algumas frutas vermelhas têm sabor picante e são altamente nutritivas, enquanto outras são doces, mas carecem de nutrientes significativos. Um criador qualificado selecionará as frutas com a mais alta compatibilidade e equilibrará suas propriedades únicas. Somente aproveitando as vantagens de cada fruta é possível produzir Pokéblocks de alta qualidade, explicou Marina. Há centenas de frutas para escolher, e até mesmo uma pequena mudança no tipo ou na quantidade pode alterar drasticamente o efeito do bloqueio, acrescentou ela. Naoki se aproximou interessado. Então, criar Pokéblocks é experimentar combinações de frutas? Marina assentiu levemente. Exatamente.
Vamos começar com uma receita básica. Você pode experimentar. Ela lhe entregou um pedaço de papel. Naoki pegou e leu o conteúdo. Receita de Pokéblock nutricional. Um Citrus Berry, um Oran Berry, um Persim Berry. Efeito. O consumo regular torna os Pokémon fisicamente mais fortes ao longo do tempo. Para fazer Pokéblocks, o primeiro passo é limpar bem as frutas, instruiu Marina. Naoki assentiu e foi até a estação de lavagem. Lavou cuidadosamente as 3 frutas em água corrente, esfregando as cascas. Enquanto lavava, parou e perguntou: preciso descascá-las primeiro? Marina sorriu. Depende da fruta. Por exemplo, com as frutas citrus, você só usa a polpa, então a casca precisa ser removida. O mesmo vale para bananas. Mas para frutas como Oran, a casca pode ser deixada. Tudo depende das características específicas de cada fruta. Com a orientação dela, Naoki descascou e preparou as frutas conforme necessário antes de colocá-las no processador. Após cerca de 15 minutos, a máquina apitou, sinalizando que o processo estava concluído. Um pequeno compartimento na parte inferior se abriu, liberando uma dúzia de Pokéblocks, cada um do tamanho de uma bolinha de gude e brilhando como pedras preciosas polidas. Naoki pegou um e o inspecionou. De repente, informações sobre o Pokéblock surgiram em sua mente. E Pokéblock fortalecedor. Sei um Pokéblock feito de citrus, Oran e caqui. Tem um sabor azedo. Efeito. Aumento de força nível 1. O consumo regular aumenta a força física e auxilia no crescimento muscular. Avaliação. Um Pokéblock básico, ideal para criadores e treinadores iniciantes que participam de concursos. Parece que você conseguiu na primeira tentativa, disse Marina com um sorriso de aprovação. Quase não há impurezas nesses Pokéblocks, o que significa que a qualidade deles é bastante decente. Os humanos também podem comê-los? Perguntou Naoki curioso. Claro, respondeu Marina com um sorriso maroto. Encorajado, Naoki colocou um Pokéblock na boca. No momento em que o mordeu, seu rosto se contorceu de surpresa com a acidez intensa. É muito azedo, murmurou Naoki tentando recuperar a compostura. Marina riu baixinho. Isso porque foi criado para Pokémon. O paladar e as necessidades nutricionais deles são muito diferentes dos nossos. O que achamos intragável pode ser um deleite raro para eles. Seguindo o conselho dela, Naoki entregou um Pokéblock para Koraidon. No entanto, o Pokémon do tipo dragão lambeu o Pokéblock hesitantemente antes de recuar, com a língua para fora em resposta ao gosto azedo. Começou a babar incontrolavelmente. Naoki olhou em silêncio. Eu estraguei alguma coisa? Marina caiu na gargalhada. Não, de jeito nenhum. É que cada Pokémon tem suas preferências, mesmo com Pokéblocks perfeitamente feitos. Agora que você já domina o básico, experimente receitas diferentes. Você descobrirá combinações que combinam com os gostos e necessidades únicos do seu Pokémon. Ainda tenho tarefas para resolver. Se precisar de alguma coisa, é só usar o telefone ali para entrar em contato comigo. Sinta-se à vontade para usar as frutas das árvores daqui o quanto quiser, disse Marina antes de se virar para ir embora. Naoki não estava preocupado. A essa altura, ele já tinha uma noção aproximada de como fazer Pokéblocks. O próximo passo era praticar até dominar o processo. Depois que Marina foi embora, Naoki começou a fazer experiências, tentando criar sua própria fórmula de Pokéblock. Primeira tentativa. Seu esforço inicial terminou em desastre. Ele sobrecarregou o processador com frutas demais, fazendo com que ele superaquecesse, soltasse fumaça e parasse de funcionar repentinamente. Segunda tentativa. Determinado, ele tentou novamente. Desta vez, usou a combinação errada de frutas. Os Pokéblocks resultantes estavam cheios de impurezas e tinham um gosto tão horrível que até Koraidon, que experimentou uma mordida, cuspiu imediatamente. O rosto do Pokémon se contorceu de desgosto, e ele quase desmaiou com a experiência. Terceira tentativa. Aprendendo com seus erros anteriores, Naoki selecionou cuidadosamente frutas com as quais estava mais familiarizado. Sua terceira tentativa finalmente produziu um Pokéblock utilizável. Pokéblock de nutrientes, de menos efeito, fornece nutrientes mínimos para os Pokémon. Avaliação. A baixa compatibilidade entre frutas resultou em um Pokéblock de qualidade extremamente baixa. Naoki enxugou o suor da testa, olhando para sua criação arduamente conquistada, mas decepcionante. Criar Pokéblock sem uma receita clara foi muito mais difícil do que ele esperava. Mesmo assim, ele não estava pronto para desistir. Com determinação renovada, Naoki descartou os Pokéblocks que falharam e continuou experimentando. O tempo passou enquanto ele repetia o processo. A mistura aleatória de frutas vermelhas parecia um jogo de azar, uma experiência frustrante, mas estranhamente viciante. Inúmeros fracassos depois de vários tropeços, Naoki finalmente produziu outro Pokéblock. No entanto, este era bizarro. O Pokéblock era de uma cor rosa azulada, salpicado de manchas roxas, lembrando um cogumelo tóxico. Sua aparência era desagradável e exalava um odor pungente e desagradável. No momento em que Koraidon viu, o Pokémon recuou, recuando vários metros e se pressionando contra a parede, com os olhos arregalados de medo. Naoki suspirou. É só um bloqueio de cutucada. Essa reação é mesmo necessária? Ele olhou novamente para o Pokéblock em sua mão, e informações sobre ele apareceram em sua mente. O bebê venenoso, B+, este Pokéblock tem um cheiro horrível e fará qualquer Pokémon que o comer desmaiar. No entanto, é uma iguaria rara para Poipole. Efeito. Aumenta o ataque especial de Poipole e atrai seu sabor favorito. Quando colocado na natureza tem chance de atrair Poipole. Este efeito é exclusivo de Poipole. Avaliação. Um Pokéblock especializado, feito sob medida para Poipole. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 346. Banquete.
Naoki franziu a testa ao ouvir o nome peculiar. Poipole? Não era a outra besta da região de Alola? Como um Pokéblock poderia ter um efeito específico para ela? Naoki olhou para o Pokéblock de cor estranha em sua mão. A nota da receita dizia que se colocado na natureza, o cubo tinha chance de atrair Pokémon como Poipole. Esse efeito lembrou Naoki da mecânica de certas zonas de caça, onde batalhas Pokémon eram proibidas. Os treinadores não podiam usar métodos convencionais de captura. Em vez disso, eles dependiam de Pokéblocks comprados na entrada para atrair Pokémon selvagens para mais perto e capturá-los. Ainda assim, Pokéblocks criados especificamente para Pokémon individuais eram raros, especialmente um tão específico. Naoki examinou o cubo estranho e olhou para Koraidon, seu eterno curioso testador. Com um sorriso perguntou, quer experimentar? Koraidon recuou com um aceno dramático de cabeça. Ah, nossa! Koraidon apontou para as Pokébolas no cinto de Naoki, sinalizando que não aguentava mais nada e insinuando que outra pessoa deveria ser a cobaia. Naoki suspirou resignado. Acho que vou tentar eu mesmo. Ele apertou o nariz, preparando-se como se fosse provar durian pela primeira vez e colocou o cubo na boca. Um coquetel de amargor, acidez e adstringência explodiu em suas papilas gustativas, um ataque indescritível de sabores que lhe subiu direto à cabeça. Em instantes, seu estômago se rebelou violentamente. Ele se virou e enterrou o rosto na lata de lixo mais próxima. Gug! Quando Marina entrou, encontrou Naoki agarrado à lata de lixo com uma expressão miserável. A visão foi suficiente para lhe dizer o que havia acontecido. Marina riu baixinho, os cantos da boca se curvando num sorriso cúmplice. Parece que você fez seu primeiro Pokéblock intragável. Naoki levantou o rosto pálido para encará-la. Senhorita Marina, não se sinta tão mal, ela o tranquilizou com uma risada. Todo criador de Pokémon tem que passar por essa fase. Ela se aproximou da estação de trabalho dele e inspecionou a cena. Parece que você já entendeu o básico da produção de Pokéblocks. Agora vou te ensinar algumas técnicas avançadas. Naoki se animou, a curiosidade superando momentaneamente o enjoo. Técnicas avançadas? Marina assentiu. Criadores iniciantes costumam recorrer a máquinas para fazer Pokéblocks, mas os melhores os fabricam à mão. Cubos artesanais exigem mais esforço, mas são de qualidade significativamente superior. Ela entregou a Naoki um pedaço de papel detalhando o processo manual de criação de Pokéblocks. Ele examinou as etapas: assar, derreter, ferver, misturar, comprimir, solidificar. O processo era muito mais complexo do que ele esperava. Máquinas têm limitações, explicou Marina. Ela só consegue misturar até 5 frutas de uma vez. Mas com a criação manual, você pode incorporar dezenas, criando Pokéblocks de cutucada muito mais complexos e eficazes. Ela acrescentou, veja este Pokéblock, por exemplo. Este famoso cubo é inteiramente feito à mão. Ele condensa a essência de várias frutas vermelhas em uma única porção, o suficiente para satisfazer até um Snorlax. Os olhos de Naoki brilharam com a explicação. Você gostaria de tentar fazer uma? Perguntou Marina, segurando uma receita. Naoki aceitou o artigo e o leu. Receita principal do Pokéblock Glutão. 2 frutas pêssego, 1 fruta laranja, 1 fruta Blook, 2 frutas ovo, 1/3 de fruta naná. Efeito. Fornece nutrição básica para os Pokémon e enche seu estômago. Marina apontou para uma panela no balcão. Você pode começar por aí. Eu te guio pelo caminho. Obrigado pela ajuda, senhorita Marina, disse Naoki com um aceno educado. Ele localizou cuidadosamente as frutas listadas na receita, descascou-as, removeu as sementes e lavou-as cuidadosamente. Seguindo as instruções, colocou as frutas em uma panela na ordem especificada e ferveu-as até que adquirissem uma consistência brilhante, semelhante à geleia. Marina observou o progresso dele atentamente. Há pouquíssimas impurezas, comentou, em tom de aprovação. Está dentro dos padrões. Parece que você fez um excelente trabalho limpando as frutas. Agora, é hora de adicionar a Naná Berry para temperar. Esta fruta em particular tem uma textura macia e derrete facilmente, por isso deve ser sempre adicionada por último. Sua função é realçar a doçura e aprimorar o sabor do Pokéblock. Naoki observou atentamente a mistura engrossar, desligando cuidadosamente o fogo quando estava pronta. Coou qualquer resíduo restante, despejou a geleia transparente em uma máquina especializada para compressão e, em seguida, transferiu a mistura para moldes para solidificar. Após uma breve espera, 5 pequenos Pokéblocks fumegantes emergiram fresquinhos do processo. Naoki ergueu um deles e, imediatamente, informações sobre os Pokéblocks surgiram em sua mente. Pokéblock Glutão Primário C+, efeito de culinária, um Pokéblock nutritivo projetado para saciar a fome. Apenas um cubo é suficiente para encher o estômago de um Snorlax ou Pokémon com apetites menores. Excelente trabalho, elogiou Marina com um sorriso de aprovação. Pokéblocks artesanais têm tanto a ver com criatividade quanto com precisão. Os criadores precisam explorar constantemente novas fórmulas para atender às diferentes necessidades dos Pokémon. E lembre-se, você também pode comprar receitas criadas por outros criadores se quiser expandir seu repertório. É assim que muitos criadores ganham a vida, acrescentou. Se você descobrir uma fórmula rara de Pokéblock, pode vendê-la para a associação de criadores ou outros criadores. É uma ótima maneira de compartilhar conhecimento e ganhar alguma renda. Ao ouvir isso, Naoki lembrou-se do bebê venenoso e que havia criado recentemente. A ideia de que sua criação pudesse atrair Pokémon como Poipole lhe deu uma sensação de realização. No entanto, considerando que Poipole e outras ultra-bestas eram raramente encontrados na região de Unova, o uso prático do Pokéblock ali parecia limitado. Senhorita Marina, você pode me emprestar uma caneta? Quero anotar a fórmula dos Pokéblocks que acabei de fazer, pediu Naoki, ansioso para registrar seu progresso.
Claro, disse Marina, tirando uma caneta do bolso e entregando a ele. Naoki rapidamente anotou a receita do bebê venenoso. Ele sabia que poderia ser útil algum dia, especialmente se viajasse para regiões onde as ultrabestas fossem mais comuns. Nos dias seguintes, Naoki continuou dedicado a dominar a criação de pokéblocos, aprimorando suas habilidades na associação de criadores. Durante esse período, Alder o visitou apenas 1 ou 2 vezes. Ao saber que Naoki estava imerso em seu treinamento, Alder optou por não interromper e, em vez disso, concentrou-se em suas próprias responsabilidades. Com Volcarona totalmente recuperada e a Liga Unova ainda aguardando um novo campeão, Alder sentiu-se compelido a assumir a liderança. Ele retomou suas funções como campeão interino, guiando treinadores e fortalecendo os laços entre eles e seus Pokémon. O retorno inesperado de Alder e a recuperação milagrosa de Volcarona causou ondas de surpresa na Liga. Muitos consideraram o retorno e a nova determinação de Alder como uma transformação inspiradora. Enquanto Naoki se dedicava à arte de produção de Pokéblocos, mudanças significativas estavam acontecendo além da associação de criadores. Cidade de Driftvale tem estado agitada com atividades nos últimos dias. Navios de cruzeiro de luxo, jatos particulares e voos fretados chegaram um após o outro, trazendo um fluxo constante de figuras notáveis. Giovanni, um proeminente empreendedor da região de Kanto. Lance, herdeiro do clã Dragão, mestre dos dragões e campeão de Kanto. Professor Carvalho, uma figura de destaque na pesquisa Pokémon. Presidente Stone, chefe da corporação Devon na região de Oen. Cynthia, a mais forte campeã de sino. Caitlyn, membro da elite dos 4 do tipo psíquico de Unova, e Xiaotao, a especialista do tipo fantasma. Dianta, campeã de Kalos e renomada estrela de cinema. Várias famílias ricas da região de Paldia, incluindo o proprietário da Tecnologias Rotom e sua filha, Nemona. 4 dias depois, Naoki finalmente dominou a arte de fazer pokéblocos. Naquela tarde, Alder chegou à Associação de Criadores e encontrou Naoki profundamente envolvido na criação de pokéblocos exclusivos a partir de frutas. Qual é a situação? Perguntou Alder enquanto se aproximava. Quase pronto. Naoki suspirou aliviado. Graças à senhorita Marina, aprendi a fazer pokéblocos especiais. Nesse caso, é hora de ir, disse Alder com um sorriso. Naoki ergueu os olhos, um pouco confuso. O que você quer dizer? O jantar vai começar em breve, explicou Alder. Naoki piscou surpreso. Já? Essa foi rápida. Alder deu um sorriso irônico. Já faz 4 dias que você chegou em Unova. Acabei de receber a notícia de que todos os outros hóspedes já chegaram, exceto nós. Ao ouvir isso, Naoki largou suas ferramentas apressadamente. Ele não havia se esquecido do objetivo principal da viagem, apresentar o projeto Smartphone Rotom ao proprietário da Tecnologias Rotom. Já eram 16 horas e o jantar começaria em breve. Antes de partir, Naoki quis agradecer a Marina e se despedir, mas soube pela equipe que ela havia partido para outra cidade. Por um momento, Naoki não soube como responder. Alder colocou a mão no ombro dele para confortá-lo. Não se preocupe. Ela sabe o quanto você é grato. Vou agradecê-la em seu nome. Naoki assentiu. Então deixo isso com você. Sem outra escolha, Naoki seguiu Alder para fora da Associação de Criadores e foi até o local do jantar. Alder dirigiu pelas ruas movimentadas da cidade. Depois de atravessar vários bairros, o carro parou em frente a uma mansão opulenta nos arredores da cidade. O ar da noite estava animado. A mansão estava bem iluminada com um ar de elegância e sofisticação. Os convidados chegavam em massa. Cavalheiros trajando ternos sob medida. Damas adornadas com elegantes vestidos de noite. Meninos e meninas em trajes formais. Jovens treinadores em trajes que mesclavam sutilmente praticidade e estilo. O encontro exalava exclusividade, claramente voltado para a alta sociedade. Naoki, que só tinha visto cenas assim na televisão, sentiu-se como um peixe fora d'água. Seu nervosismo consumia enquanto observava os participantes glamourosos. Cercado pela elite abastada, Naoki não conseguia deixar de se sentir deslocado. Comparado aos sofisticados da cidade, sua identidade como fazendeiro do interior parecia flagrantemente fora de sincronia. Alder desligou o carro e disse, chegamos. Impressionante, não é? Tudo isso pertence ao Clay. Naoki respondeu com um surpreso. Oh, Alder olhou e notou a expressão um pouco tensa de Naoki. Ele riu e perguntou, está nervoso? Naoki não hesitou em admitir, sou apenas um fazendeiro. Nunca estive em um lugar como este antes. Sua origem modesta parecia muito diferente da grandeza que o cercava. Relaxa, tranquilizou Alder. Mesmo sendo um fazendeiro, você é o fazendeiro mais forte que existe. Mais tarde vamos batalhar com eles. Se eles não conseguem nem derrotar um fazendeiro, são eles que devem ficar nervosos. Naoki. Ignorando o silêncio perplexo de Naoki, Alder saiu do carro e chamou Koraidon, que estava sentado no banco de trás. Koraidon, venha cá. Vou te levar para experimentar uma comida deliciosa. Agassi. Koraidon, que ultimamente só se alimentava de pokéblocos, animou-se imediatamente. Seus olhos brilharam com a ideia de um banquete. Ele saltou do carro, seguindo Alder ansiosamente, mas não sem antes lançar um olhar para trás, para Naoki. Com um sorriso resignado, Naoki o seguiu. As palavras de Alder acalmaram um pouco seus nervos. Afinal, ele raciocinou, manter a compostura e uma postura firme o ajudaria a lidar com a situação. Enquanto caminhavam pelo jardim, Alder habilmente evitou se misturar com conhecidos, guiando Naoki e Koraidon para uma área mais tranquila, repleta de mesas de comida gourmet e vinhos finos. A área estava cheia de treinadores e seus Pokémon, todos aproveitando a fartura. Alder liberou seu Volcarona, permitindo que ele e Koraidon mergulhassem em um banquete que incluía uma enorme coxa de frango que lembrava algo saído de One Piece. Ele então pegou 2 taças de vinho tinto de um garçom que passava e entregou uma a Naoki. Pegue isso e relaxe. Ainda falta um tempinho para o banquete começar oficialmente.
Naoki aceitou o copo e tomou um gole em sincronia com Alder. Quando estava prestes a falar, uma voz familiar o interrompeu. Senhor Alder? É mesmo senhor? Alder se virou para encontrar a fonte da voz. Seu rosto se abriu num sorriso ao ver quem era. Xiaotao. Caitlin. Faz séculos. Como vocês estão? Caitlin, a treinadora loira do tipo psíquico, lançou-lhe um olhar levemente exasperado. Você continua o mesmo de sempre. Enquanto os três começavam a conversar, o olhar de Naoki se voltou para outra figura próxima, uma mulher loira, serena, com uma aura de força silenciosa. Seus olhares se encontraram brevemente. Ela lhe deu um aceno educado antes de se concentrar em Alder. Há quanto tempo não nos vemos, Alder? Ela disse. Senhorita Cynthia. Que surpresa agradável. Eu não esperava vê-la aqui este ano, respondeu Alder calorosamente. Cynthia sorriu levemente com um brilho de diversão nos olhos. Enquanto isso, Xiaotao e Caitlin trocaram olhares sutis, com a curiosidade aguçada enquanto estudavam o jovem ao lado de Alder. Alder, percebendo o interesse deles, deu um tapinha no ombro de Naoki. Acadê minhas maneiras. Deixe-me apresentá-los. Este é meu amigo Naoki, um treinador campeão da região de Paldia. Virando-se para Naoki, Alder gesticulou para o grupo. Naoki, essas duas são a especialista do tipo fantasma Xiaotao e a mestre psíquica Caitlin, ambas membros da elite dos 4 da região de Unova. E esta acrescentou com um floreio, é ninguém menos que Cynthia, a campeã de sino. Capítulo 347. Nemona está aqui para desafiar. Naoki cumprimentou as 3 pessoas à sua frente com educada confiança. Olá. Xiaotao, segurando um livro nos braços e usando óculos de armação preta, sorriu suavemente em resposta. Caitlin, vinda de uma família rica e naturalmente orgulhosa, não tinha intenção de fazer amigos. No entanto, ao saber que aquele homem era amigo de Alder, não pôde deixar de olhá-lo com leve curiosidade. Ligeiramente afastada, Cynthia assentiu educadamente com um sorriso caloroso que suavizou sua aparência fria e majestosa. Olá, disse ela. Naoki se viu anotando mentalmente. Cynthia não parece tão fria quanto parece. Então, lembrou-se de como Cynthia havia sido retratada no anime, uma personalidade digna e gentil sob a aura de uma beleza glacial. Ela sempre fora acessível e humilde, sem nenhum traço de arrogância, apesar de sua força incrível. Tudo bem, não vamos mais incomodar vocês, disse Alder, sorrindo. Até logo. Os 3 assentiram e se viraram para sair. Xiaotao conduziu Caitlin para um canto mais tranquilo, provavelmente para discutir detalhes da história, enquanto Cynthia caminhava graciosamente ao lado deles. Antes de partir, Cynthia olhou para trás, para Coraidon, o incomum Pokémon vermelho mastigando alegremente sua refeição. Sua expressão revelava um toque de surpresa antes de retomar a caminhada. Enquanto os 3 desapareciam na multidão, Alder se inclinou para Naoki e comentou. Aquela Xiaotao não é apenas uma mestra do tipo fantasma. Ela também é uma excelente romancista. Ela costuma visitar Cynthia com Caitlin para discutir projetos de escrita. Naoki inclinou a cabeça intrigado. O salário da liga não é alto o suficiente? Percebi que muitos campeões e elites têm atividades de meio período. Alder riu baixinho. Não se trata de dinheiro. Trata-se de paixão. A vida é longa, e você não pode ser apenas um treinador para sempre. Você precisa de outros interesses para que ela continue significativa. Naoki assentiu. Faz sentido. O céu escureceu gradualmente e o banquete ficou mais animado à medida que os convidados chegavam. Os participantes naturalmente se dividiram em 2 grupos. Um era composto por empreendedores ricos de várias regiões, que se reuniam para discutir questões comerciais. O outro era formado por treinadores do mundo todo, cada um exibindo seus talentos e pontos fortes. Para promover a camaradagem entre os treinadores, os organizadores do banquete prepararam um grande campo de batalha no amplo pátio. Antes mesmo do banquete começar oficialmente, vários treinadores se reuniram no campo, travando batalhas amistosas. Naoki, Alder, Coraidon e Volcarona foram para a lateral do campo, aproveitando o espetáculo enquanto experimentavam as iguarias do banquete. Inicialmente Naoki hesitou. Seria rude se concentrar demais na comida? Ele temia parecer alguém que estava no banquete apenas pela refeição. No entanto, esses medos rapidamente se dissiparam. Muitos treinadores e seus Pokémon festejavam alegremente, e até mesmo Alder não teve reservas enquanto devorava um bife com alegria. Tranquilizado, Naoki relaxou e aproveitou a refeição. Afinal, tanto ele quanto Alder haviam pulado o almoço em antecipação ao banquete. Quando estavam cheios, Naoki notou que os empresários estavam começando a se mudar para o grande salão de banquetes dentro da mansão. Dentro do salão, Clay ficou no centro do palco, dirigindo-se aos participantes com um sorriso caloroso. Bem-vindos, pessoal, ao meu banquete anual. Preparamos um banquete para vocês e seus Pokémon. Agora que chegou a hora, aproveitem. Naoki e Alder permaneceram em um canto discreto, observando a cena em silêncio. Clay parecia exatamente como Naoki se lembrava dos jogos, robusto, confiante e inconfundível. No entanto, a atenção de Naoki foi atraída para a garota parada ao lado de Clay. Ela tinha cabelos rosa e usava um suéter rosa claro, e sua expressão irradiava uma sensação de energia juvenil. Naoki se inclinou na direção de Alder. Aquela garota é filha do Clay? Alder assentiu. Isso mesmo. O nome dela é Lacey. Lacey, murmurou Naoki, repetindo o nome. Seu olhar percorreu o salão de banquetes, em busca de outras figuras familiares. Logo, avistou alguns participantes notáveis em meio à multidão. Não muito longe, um jovem de cabelos ruivos marcantes se erguia, imponente, com um manto esvoaçando atrás de si.
Sua expressão era severa, sua postura imponente e sua aura exalava um senso de justiça. De braços cruzados, ele olhava para frente com uma determinação inabalável. Lance Nauki murmurou para si mesmo, reconhecendo o homem instantaneamente. Perto dali, o professor Carvalho, trajando seu jaleco branco característico, estava com um sorriso acolhedor, interagindo calorosamente com os outros. Seu comportamento era tão acessível e carismático como sempre. Do outro lado da sala, Dianta, a campeã de Kalos, brilhava como uma estrela. Seu elegante vestido de noite branco acentuava sua beleza refinada, e ela se movia com a postura de uma verdadeira artista, como se o próprio mundo fosse seu palco. E então, apareceu Giovanni. Vestido com um elegante terno preto e o cabelo meticulosamente penteado para trás, Giovanni estava em meio a um grupo de membros da elite abastada. Seus olhos afiados como águias exibiam uma intensidade capaz de penetrar qualquer fachada, enquanto um sorriso tênue e enigmático brincava em seus lábios. Ele aceitava brindes graciosamente, exalando uma aura de autoridade e charme calculado. Nauki sentiu um arrepio na espinha. Giovanni realmente chegou. Embora já tivesse previsto isso, ver Giovanni pessoalmente, com sua presença imponente, foi uma experiência completamente diferente. O espanto de Nauki era evidente enquanto ele lutava para conciliar a aparência equilibrada de Giovanni com o chefe implacável da equipe Rocket sobre o qual havia lido. Como se sentisse o peso do olhar de Nauki, Giovanni virou a cabeça casualmente. Seus olhares se encontraram brevemente do outro lado da sala. Aquele momento fugaz pareceu uma eternidade. O sorriso sutil de Giovanni não vacilou, mas seu olhar penetrante permaneceu por um instante a mais do que uma observação casual permitiria antes que ele desviasse o olhar. Algo errado? Perguntou um dos empresários que conversava com Giovanni, percebendo sua distração momentânea. Nada, respondeu Giovanni suavemente com um tom calmo e comedido. Só um rosto insignificante na multidão. Vamos continuar. A conversa entre eles continuou sem problemas, como se o momento não tivesse acontecido. Nauki repassou a interação mentalmente com o coração disparado. Aquele olhar era tão penetrante. Como esperado de Giovanni, o infame chefe da equipe Rocket. Enquanto isso, Alder avistou a pessoa que procuravam, o chefe da tecnologia Soton, entre os outros empreendedores ricos. Gesticulando discretamente, Alder disse, lá está ele. O homem de terno cinza. Vi que você trouxe sua proposta. Quer que eu a entregue para você? Nauki assentiu. Sim, por favor. Antes que Alder pudesse se mover, uma voz aguda e determinada cortou o zumbido da conversa. Senhor Clay, eu o desafio. A sala se voltou para a fonte da voz. De pé, com sua pokebola na mão, estava Nemona, com uma expressão impetuosa e confiante. Sua energia radiante e sua saia curta reforçavam sua presença inconfundível enquanto ela encarava Clay com determinação inabalável. Clay caiu na gargalhada. É esse o espírito, Nemona. Bem, se você insiste, vamos lutar. Com um sorriso de aprovação, ele se virou para os outros convidados. Continuem, pessoal. Não deixem que a gente os distraia. As elites ao redor riram e fizeram comentários jocosos à exuberante Nemona. Seu pai, um homem bem vestido de óculos, suspirou desamparado. Seu comportamento revelava uma mistura de orgulho e exasperação ao observar as travessuras da filha. Ele tinha 2 filhas. A mais velha fora criada sob rigorosa disciplina, dominando as artes da etiqueta e da diplomacia. Como resultado, ela se tornará uma socialite perfeita, um verdadeiro modelo de refinamento. O pai de Nemona suspirou interiormente. Ele e a esposa sempre foram muito cautelosos com a segunda filha. Ao contrário da filha mais velha, que seguia a etiqueta e se tornou a socialite perfeita, Nemona pôde seguir seus próprios interesses livremente. O resultado foi uma criança espirituosa e despreocupada, com tendência a agir por impulso, um forte contraste com o comportamento refinado esperado de alguém da família. Mas o que eles podiam fazer? Ela era a filha preciosa deles, e contanto que estivesse feliz, era tudo o que importava. Aceitando a determinação da filha, ele seguiu ela e Clay até a área de batalha montada no pátio. Nemona já estava segurando uma pokebola, seu rosto cheio de excitação enquanto ela estava em frente a Clay. Seu Pokémon emergiu primeiro, uma pequena criatura semelhante a um dragão, com 4 patas e escamas de tamanhos variados cobrindo o corpo. O mais impressionante era a escama em forma de coração em sua testa. Esse é o Jangmo, pensou Nauki, reconhecendo o Pokémon instantaneamente. Jangmo, conhecido por sua poderosa linha evolutiva, um dia se tornaria o poderoso Como. Impressionante para alguém tão jovem. Nemo, com menos de 10 anos, já tinha um Pokémon pseudolendário sob seus cuidados. Nauki não conseguia deixar de compará-la às crianças caçadoras de insetos que ele frequentemente via nas ruas. Seu ponto de partida era de mundos completamente diferentes. Clay enviou seu Pokémon, um escadril, um lutador experiente de seu time de ginásio. Um era um Pokémon novato no início de sua jornada, enquanto o outro era um veterano bem treinado com anos de experiência. O resultado parecia predeterminado. Mas Clay tinha seus próprios planos. Com um aceno sutil, Escadril percebeu a intenção de seu treinador. A batalha começou, e o Pokémon toupeira deu um show exagerado, deixando-se atingir pelos golpes de Jangmo antes de cair dramaticamente no chão. Escadril ficou imóvel, derrotado. O árbitro, um garçom que trabalhava à noite na ocasião, deu um passo à frente, examinou o Pokémon desmaiado e declarou: Escadril não pode lutar. A senhorita Nemona é a vencedora. Clay se lembrou de Escadril balançando a cabeça em fingido desânimo. Ah, você me venceu, senhorita Nemona. Sua força é extraordinária. Nemona estufou as bochechas. Você está fingindo, tio Clay. Aquilo não foi real. Clay ergueu as mãos inocentemente. Sem truques, só estou reconhecendo sua incrível habilidade. Ah! Nemona bufou, batendo o pé. Estava frustrada, mas não podia fazer muita coisa. Por fim, declarou: não vou mais falar com você. Sua explosão arrancou risadas dos espectadores, incluindo seu pai, que balançou a cabeça com um sorriso. Nemona examinou a multidão e seus olhos pousaram em alguém familiar. Senhor Nauki.
O senhor também está aqui, ela exclamou, acenando entusiasticamente. Naoki congelou. Todos os pares de olhos no pátio se voltaram para ele. Ah não, pensou Naoki. Por favor, não venha aqui. Mas era tarde demais. Nemona já corria em sua direção. Ah, e Koraidon também está aqui. Hao. Koraidon piscou surpreso quando Nemona o cumprimentou. Senhor Naoki, eu o desafio para uma batalha. Ela declarou com um sorriso, segurando sua pokebola. Naoki estava prestes a responder quando Clay e o chefe da Tecnologias Rotom se juntaram a eles. Ao avistarem Alder, Clay e o outro homem se aproximaram, surpresos pelo jovem treinador ao lado dele. Quem é? Perguntaram eles, curiosos. Alder sorriu. Este é meu amigo, Naoki, um treinador campeão da região de Paldia. Faz tempo que não nos vemos, Clay e Nikar. Os olhos de Clay se arregalaram ao reconhecer o que havia acontecido. Lembrando-se de suas conversas anteriores com Alder, ele rapidamente juntou as peças. Então esse era o treinador que salvou a Volcarona de Alder. Clay observou Naoki com curiosidade, as sobrancelhas ligeiramente franzidas. Como esse jovem treinador conseguiu curar a Volcarona de Alder quando nem mesmo a tecnologia médica moderna conseguiu reparar completamente ferimentos tão graves? Enquanto isso, Nikar, chefe da Tecnologias Rotom, estudava Naoki com interesse crescente. Como Nemona, sua filha despreocupada, conheceu um indivíduo tão extraordinário. Embora Nikar exercesse uma influência significativa, ele entendia que os treinadores campeões tinham um nível de respeito que mesmo os indivíduos mais ricos raramente conseguiam alcançar. No entanto, Nemona parecia alheia a essa dinâmica sutil. Seus olhos brilhavam de entusiasmo ao olhar para Naoki. Senhor Naoki, por favor, faça uma batalha Pokémon comigo, ela exclamou ansiosamente. Naoki suspirou, percebendo que não podia recusar. Alder, ouvindo a conversa, caiu na gargalhada. Nesse caso, Naoki vai entreter a pequena Nemona por um tempo. Vou colocar o papo em dia com esses velhos amigos, disse Alder, gesticulando em direção a Clay e Nikar. Tudo bem, respondeu Naoki com um sorriso irônico. Ele deixou Nemo puxá-lo em direção ao campo de batalha. Ao chegarem à arena, ele se virou para ela e disse, Koraidon não pode participar desta batalha. Nemona fez beicinho por um momento, mas logo recuperou o entusiasmo. Então, que Pokémon o senhor trouxe, senhor Naoki? Perguntou ela, saltitando na ponta dos pés. Naoki já havia decidido qual Pokémon usar, Alcremie. De sua equipe, Alcremie era o menos treinado, frequentemente passando os dias aproveitando guloseimas e brincadeiras. Sua força era modesta, o que significava que provavelmente poderia se igualar aos Pokémon de Nemona em uma luta justa. Vamos começar, disse Naoki enquanto preparava a Pokébola de Alcremie. Tudo bem. Nemona correu para o seu lado do campo, agarrando sua Pokébola com força. Vários treinadores se reuniram ao redor do campo de batalha com o interesse despertado. A apresentação anterior de Naoki como um treinador campeão de Paldia por Alder havia chamado a atenção, e muitos estavam ansiosos para vê-lo em ação, mesmo que fosse contra um jovem desafiante. Com um movimento de pulso, Naoki lançou Alcremie para o campo. O Pokémon do tipo fada se materializou em uma explosão de luz branca, seu corpo congelado exalando um aroma delicioso que pairava no ar. A multidão murmurou surpresa. Isso é um Alcremie? Parece tão macio e adorável. Eu não esperava que um campeão usasse um Pokémon desses. Bem, a oponente dele é uma garotinha. Faz sentido. Os olhos de Nemona brilharam de entusiasmo. Uau, Alcremie. Nunca lutei contra um antes. Vamos ter uma ótima partida, senhor Naoki. Com isso, ela jogou sua Pokébola. Num clarão de luz, um pequeno Pokémon pegajoso apareceu. Seu corpo gelatinoso brilhava sob as luzes, e seus olhos inocentes se fixaram em Alcremie. Naoki reconheceu o Pokémon imediatamente. Goomy, um tipo dragão da região de Kalos e uma pré-evolução do poderoso Goodra. Mais um pseudo-lendário, pensou ele com um sorriso irônico. Tudo bem, Nemona, você pode dar o primeiro passo, ofereceu. Mas Nemona balançou a cabeça com firmeza. De jeito nenhum. Quero ver o seu Alcremie em ação primeiro. Vamos, senhor Naoki. Naoki riu baixinho. Tudo bem, se você insiste. Alcremie, vamos começar com o metrônomo. Ao mesmo tempo, Nemona deu seu comando. Goomy, use bolhas. Capítulo 348, Lance. Os comandos foram dados e ambos os Pokémon responderam simultaneamente. Goomy, com seu pequeno corpo viscoso tremendo de esforço, começou a aproveitar a energia da água dentro dele, liberando um fluxo de bolhas brilhantes que voaram em direção ao Alcremie. Enquanto isso, Alcremie permaneceu firme, acenando gentilmente com os dedos de uma maneira brincalhona, mas concentrada. Alguns treinadores que assistiam à batalha reconheceram imediatamente o movimento. É o metrônomo, disse um deles. Eu me pergunto que movimento ele vai selecionar aleatoriamente dessa vez, refletiu o outro. Metrônomo é um movimento único, essencialmente imprevisível. Não possui poder ou efeitos inerentes, mas pode desencadear qualquer movimento conhecido entre todos os Pokémon. Pesquisadores há muito tentam desvendar seus mistérios, apenas para concluir que sua aleatoriedade pode ser nada menos que uma intervenção divina. As bolhas iridescentes flutuaram em direção ao Alcremie, suas formas frágeis aparentemente inofensivas, mas enganosas. Alcremie permaneceu equilibrada, seu rostinho cheio de determinação enquanto continuava a mexer os dedos. De repente, seus movimentos cessaram. Um melodioso mrei escapou de seus lábios e num instante inúmeras folhas verdes e afiadas se materializaram e espiralaram ao seu redor, brilhando como pequenas lâminas. Era lâmina de folha. As folhas brilhantes avançaram, encontrando o ataque de bolhas de Goomy no ar. As bolhas frágeis estouraram instantaneamente ao contato com as folhas afiadas. Mas o ataque não parou por aí. As folhas restantes avançaram em direção a Goomy.
Rápido, Goomy! Use proteção! Gritou Nemona com a voz cheia de urgência. Goomy rapidamente se enrolou em uma bola defensiva, criando um escudo translúcido ao seu redor. As folhas voadoras colidiram com a barreira, espalhando-se inofensivamente em todas as direções. Belo bloqueio, Goomy! Exclamou Nemona. Essa foi por pouco. Essa batalha está tão emocionante. Vamos para outro ataque. Usem a pistola de água. Naoki deu um leve sorriso. Era evidente que Alcremie era capaz de dominar Goomy a qualquer momento com um golpe certeiro do tipo fada. No entanto, ele decidiu continuar com o metrônomo. Era imprevisível o suficiente para equilibrar o jogo. Alcremie, use o metrônomo novamente. Brei. Alcremie acenou com os dedos mais uma vez, invocando uma aura de energia ao seu redor. Goomy disparou um jato d'água constante, que foi em direção a Alcremie. No último instante, o metrônomo de Alcremie foi ativado, invocando uma barreira giratória de energia aquática que desviou perfeitamente a pistola d'água. Nemona cerrou os punhos, cada vez mais animada. Certo, Goomy, é hora de levar a sério. Use cauda de ferro. O corpo macio e gelatinoso de Goomy pareceu ficar tenso enquanto ele concentrava energia em sua cauda. A cauda endureceu, brilhando com um brilho metálico, e Goomy se impulsionou para frente com uma velocidade surpreendente. Alcremie, metrônomo! Naoki ordenou. Brei. Alcremie acenou com os dedos mais uma vez. Desta vez, uma imensa onda de energia aquática irrompeu ao seu redor, formando incontáveis anéis brilhantes de luz no ar. Era o hidrocanhão. Em uma exibição de tirar o fôlego, raios branco-azulados brilhantes dispararam dos anéis, convergindo para Goomy com uma força avassaladora. O campo de batalha foi banhado por uma luz ofuscante, e os treinadores que assistiam ficaram boquiabertos. Quando a luz se apagou, Goomy ficou imóvel no chão, desmaiado. O árbitro, um garçom uniformizado, deu um passo à frente para inspecionar Goomy antes de anunciar os resultados. Goomy não pode lutar. O vencedor é Naoki e seu Alcremie. Nemona, longe de ficar chateada, pulou de alegria. Isso foi incrível, senhor Naoki. Nunca vi nada igual. Naoki coçou a cabeça, sorrindo sem jeito. Um dia, Nemona, você também vai chegar lá. Nemona correu até ela com os olhos arregalados de curiosidade. Que movimento foi esse? Foi tão legal. Naoki riu baixinho. Sinceramente, não tenho certeza. Essa é a questão do metrônomo. Você nunca sabe o que vai encontrar. Os treinadores ao redor assentiram incompreensão. A imprevisibilidade do metrônomo era seu charme, muitas vezes levando a movimentos que nem mesmo os treinadores tinham visto antes. Enquanto a atenção da multidão se desviava, Naoki soltou um suspiro de alívio. Parecia quase injusto colocar uma criança diante de um poder tão avassalador, mesmo que não fosse intencional. Mesmo assim, ele sorriu para Nemona. Quer outra rodada? Perguntou, sabendo que a energia ilimitada dela provavelmente provocaria um sim. Nemona, sempre entusiasta de batalhas, concordou sem hesitar. Ok. Ela enviou seu Pokémon, Rockruff, para o campo de batalha. Naoki, por sua vez, lançou um olhar sutil para Koraidon. Compreendendo o sinal, Koraidon subiu ao palco com um ar dramático para apoiar o plano de Naoki. Após várias trocas de golpes, Koraidon deliberadamente se deixou atingir pelo ataque de Rockruff em um ponto crítico. Com uma queda teatral, ele caiu no chão, imóvel, sinalizando sua derrota. Os olhos de Nemona se arregalaram de descrença. Senhor Naoki, até você? Naoki respondeu com um tom despreocupado. Nemona, você é muito forte. Internamente, ele se tranquilizou, dizendo que aquilo não era bullying contra uma criança, era tudo uma brincadeira. Para descontrair, Naoki rapidamente se adiantou e tirou uma garrafa de leite Gogoat da bolsa. Aqui, vamos nos concentrar em ajudar seu Goomy a recuperar as forças, disse ele, mudando de assunto com destreza. Quando os treinadores que assistiam começaram a se dispersar, atraídos por outras batalhas intensas nas proximidades, Nemona recuperou a Pokébola contendo seu Goomy e a soltou. O pequeno Pokémon apareceu com os olhos entreabertos, visivelmente fraco da batalha. Naoki entregou o leite Gogoat para Nemona. Vá em frente, dê isso para Goomy. Com um gole de leite Gogoat, os ferimentos de Goomy começaram a sarar instantaneamente, e a recuperação era evidente até a olho nu. Nemona engasgou com os olhos brilhando de espanto. Uau, isso é incrível! Naoki sorriu. Ótimo, né? Este é um produto especial do meu rancho. Não importa a gravidade do ferimento, um frasco deste produto restaura um Pokémon completamente. Uau! Exclamou Nemona, visivelmente encantada com os efeitos milagrosos do leite Gogoat. Seu entusiasmo infantil era inconfundível. Naquele momento, uma voz familiar veio de trás deles. A Volcarona de Alder se recuperou dos ferimentos com esse tipo de leite Gogoat? Virando-se, Naoki avistou Caitlyn, Xiaotao e Cynthia paradas a uma curta distância, com olhares curiosos e intrigados. Xiaotao ofereceu um sorriso gentil com um tom levemente apologético. Desculpe, não queríamos bisbilhotar. Estávamos nos fundos do jardim e ouvimos sem querer. Sem problemas, respondeu Naoki com um sorriso. Aproveitando a oportunidade, acrescentou, se tiver interesse pode fazer um pedido no meu rancho. O Volcarona de Alder serviu como prova viva da eficácia do leite Gogoat, e Naoki não iria perder a oportunidade de comercializá-lo. Que fascinante, comentou Caitlyn com interesse claramente despertado. Nunca vi nada parecido antes. Naoki deu um sorriso confiante. É único. Então, você é um fazendeiro? Caitlyn perguntou, redirecionando sua atenção para Naoki. Está correto, ele confirmou com um aceno de cabeça. Xiaotao inclinou a cabeça intrigada. Então por que o Sr. Alder se refere a você como um campeão? Naoki suspirou interiormente, sentindo uma familiar sensação de desamparo crescer.
Embora ele tenha gradualmente aceitado seu papel como treinador, dado o tempo que passou criando e treinando seus Pokémon, chamar a si mesmo de campeão regional ainda parecia um exagero. A menos que ele fizesse oficialmente a avaliação do campeonato e fosse aprovado, o que parecia inútil, esse continuaria sendo um título que não lhe convinha. Naoki não tinha muita certeza do que Alder estava pensando. Após um breve momento de reflexão, ele começou a explicar. Talvez o Sr. Alder tenha entendido mal alguma coisa. Xiao Tao e Caitlin assentiram em compreensão e deixaram o assunto de lado. Entretanto, Cynthia, que estava por perto, parecia genuinamente intrigada e perguntou: onde fica seu rancho e qual é o nome dele? Essa era uma pergunta que Naoki poderia responder com segurança. Se Cynthia demonstrasse interesse, ela poderia até se tornar cliente no futuro. O entusiasmo de Naoki transbordou. Fica na região de Pau Dia, na cidade de Kozaji, no rancho Naoki. Vou me lembrar disso, respondeu Cynthia com um sorriso suave. O trio não se demorou muito depois de trocar gentilezas. Com despedidas educadas, viraram-se e foram embora. Deixado sozinho no jardim com Nemona, Naoki virou-se para ela, pretendendo falar. Mas ao fazê-lo, notou uma mudança em seu comportamento. Ela parecia chateada. Surpreso, Naoki perguntou gentilmente: o que houve? Nemona olhou para os adultos que se misturavam ao longe, suas risadas se misturando ao tilintar de copos. Ela murmurou: eu não gosto de estar em lugares assim. Naoki ergueu uma sobrancelha, perplexo. Os Pokémon próximos pararam, observando Nemona com curiosidade. É porque os adultos estão bebendo? Perguntou Naoki, tentando adivinhar. Não, respondeu Nemona, com um tom de voz que misturava frustração e tristeza. É porque todo mundo sempre pega leve comigo nas batalhas Pokémon por causa de quem eu sou. Eles nunca me levam a sério, sempre me deixam vencer. Sua voz ficou mais suave. Eu ainda sou apenas a Nemona. Não quero ser tratada de forma diferente por ser uma garota rica ou porque me chamam de gênio. Só quero ser como todo mundo. É por isso que, quando o Sr. Naoki lutou comigo a sério mais cedo, eu fiquei tão feliz. Mas aí no final, você fez a mesma coisa que todo mundo. Naoki congelou por um instante, pego de surpresa pelas palavras dela. Pigarreando sem jeito, ele explicou. Eu não estava pensando nisso. Só estava preocupado que os outros pudessem pensar que eu estava intimidando uma criança. Apesar de ser uma jovem rica, a personalidade direta e animada de Nemona fazia com que fosse difícil vê-la da mesma forma que outros herdeiros de fortuna. Nemona se virou. Sério? Claro que é verdade, disse Naoki com um aceno confiante. Além disso, seja eu ou qualquer outra pessoa nesta festa, somos todos muito mais velhos que você. Quando tiver a nossa idade, aposto que será um treinador tão incrível que todos nós teríamos dificuldade em vencê-lo, mesmo se dedicássemos tudo. Nemo ouvia atentamente e sua expressão se iluminou gradualmente. Seus olhos brilhavam com determinação renovada. Você tem razão. Vou me tornar uma treinadora incrível. Naoki sorriu para ela, assentindo. Esse é o espírito. Vá em frente. O futuro campeão de Pau Dia pensou consigo mesmo. A energia alegre de sempre de Nemona retornou quando ela exclamou: vamos lutar de novo, Sr. Naoki. Naoki sentiu uma dor de cabeça chegando. Lutar contra Nemona com sua atual formação de Pokémon parecia um pouco injusto, quase cruel. Coraidon, Palmote, Dragonite, Fluttermané, Ciclizar, Ogerpon e Glaceon. Qualquer um deles poderia facilmente dominar seu time com um único movimento. Escolhendo as palavras com cuidado, Naoki disse: neste momento, a diferença de força entre os meus Pokémon e os seus é bem significativa. Eles não seriam bons oponentes para você. Mas um dia, quando você estiver mais forte, lutaremos novamente. Eu prometo. Enquanto isso, do outro lado da festa, Alder, Clay e Nikar estavam conversando sobre suas experiências criando filhas. Conforme a noite avançava, Alder colocou a mão no bolso e entregou um documento a Nikar. Aqui está, um amigo meu me pediu para te dar isso, disse Alder, casualmente. Por favor, dê uma olhada. Um amigo? Perguntou Nikar intrigado. Ele aceitou o documento e começou a folhear as páginas enquanto Clay o observava com curiosidade. A primeira coisa que chamou a atenção de Nikar foi um esboço a lápis de um dispositivo eletrônico no formato do Rotom. O título abaixo dizia: Rotom Smartphone. Rotom Smartphone? Nikar leu o nome em voz alta, erguendo uma sobrancelha. Clay se inclinou com interesse. Rotom Smartphone? O que é isso? Só ouvi falar do Rotom sendo usado em eletrodomésticos como geladeiras ou máquinas de lavar. Ainda não tenho certeza, respondeu Nikar, com a voz carregada de intriga. Continuou lendo, arregalando os olhos a cada linha. A proposta detalhava um dispositivo touchscreen totalmente inteligente que incorporava um aplicativo Enciclopédia Pokémon integrado, permitindo que os treinadores se comunicassem a longas distâncias pela internet. Os recursos incluíam videochamadas, navegação, compras online, entrega de comida e até mesmo rastreamento de batalhas em tempo real. O mais impressionante é que o telefone abrigaria um Rotom que funcionaria como um assistente de inteligência artificial, capaz de navegação guiada por voz, consultas de informações sobre Pokémon e muito mais. Nikar franziu o senho enquanto se concentrava, absorvendo os detalhes. Como chefe da tecnologia Rotom, ele conhecia profundamente ferramentas de comunicação como videofones. Mas aquilo era um divisor de águas. Quanto mais ele lia, mais claro ficava. Não se tratava de mais um gadget. Esse conceito tinha o potencial de revolucionar a comunicação, especialmente para treinadores em suas jornadas. Com a era da informação se aproximando, Nikar percebeu que tal dispositivo poderia dominar o mercado, tornando-se indispensável para treinadores e entusiastas de Pokémon. Isso é incrível, murmurou Nikar, com a voz carregada de entusiasmo. Ele ergueu os olhos, o rosto iluminado pela inspiração. Quem escreveu esta proposta? Alder foi pego de surpresa pelo entusiasmo de Nikar. Coçando a cabeça, respondeu honestamente: o jovem que você acabou de conhecer, Naoki.
Nikar congelou por um momento enquanto processava as palavras de Alder. Lentamente a imagem do jovem que o seguirá antes surgiu em sua mente. Era ele? Nikar exclamou, percebendo isso como um raio. Enquanto isso, no jardim do pátio, Naoki e Nemona observavam Lance silenciosamente à distância. Lance estava em pé diante de um aglomerado de arbustos bem aparados, com os braços cruzados e a expressão séria, como se estivesse perdido em pensamentos profundos. Sua capa esvoaçante e distinta, drapeada atrás dele, envolvendo metade do corpo em sombras, dava-lhe um ar de elegância e autoridade que o fazia parecer belo e formidável. Lance raramente comparecia a tais reuniões sociais, e Nemona nunca o vira antes. Sua curiosidade a dominou quando ela se virou para Naoki e perguntou: Senhor Naoki, o senhor sabe quem é? Naoki assentiu. O nome dele é Lance. Ele é conhecido como mestre dos dragões da região de Kanto e também é o campeão lá. Ele é famoso por sua habilidade em usar Pokémon do tipo dragão. Uau! Exclamou Nemona com os olhos brilhando de admiração. Ela olhou para Naoki e depois para Lance. Depois de pensar um pouco, perguntou: Senhor Naoki, o senhor quer ir falar com ele? Naoki hesitou, depois balançou a cabeça. Na verdade, não. Ouvi dizer que o Pokémon As dele também é um Dragonite. O que eu realmente gostaria é de batalhar com ele algum dia, para ver como meu Dragonite se sai em relação ao dele. Seria uma boa maneira de avaliar nosso progresso. Uma batalha? O interesse de Nemona atingiu o auge instantaneamente. Sua voz transbordava de entusiasmo quando ela perguntou: Você vai se esforçar ao máximo, Senhor Naoki? Talvez, admitiu Naoki. Mas, eu nem saberia como abordá-lo. Imagine chegar e desafiá-lo do nada, seria tão constrangedor se ele recusasse. Afinal, para Lance, ele provavelmente era apenas mais um treinador sem nome entre muitos. Nemona, no entanto, não se deixou abater. Deixe comigo, declarou com um tom cheio de confiança. Antes que Naoki pudesse impedi-la, ela correu, colocou as mãos em concha em volta da boca e gritou: Ei, irmãos aí, vem participar de uma batalha Pokémon com a gente. Naoki congelou no lugar. O que tinha acabado de acontecer? Sua mente girava enquanto a voz de Nemo ecoava pelo jardim, atraindo a atenção de treinadores e convidados abastados. As conversas pararam e as cabeças se viraram, com os olhares fixos em Naoki e Nemona. Naoki gemeu por dentro, sentindo o calor subir ao rosto. Cobriu o rosto com uma das mãos, mal conseguindo processar o constrangimento. Por que ela está assim? Não havia como desfazer aquilo agora. Respirando fundo, Naoki se resignou ao seu destino. Sob o olhar levemente curioso de Lance, ele deu um passo à frente para se juntar a Nemona. Capítulo 349. Naoki contra Lance. Naoki se aproximou de Lance com um passo firme e o cumprimentou. Olá, sou Naoki. Ouvi falar muito de você. Lance, inicialmente surpreso, rapidamente se recompôs e retribuiu o cumprimento com um educado olá. Nemona, incapaz de conter sua excitação, pulou e gritou: Lute! 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 Lance olhou para Nemona, sua expressão se suavizando em um sorriso. Você também gosta de batalhas Pokémon? Perguntou. Nemona assentiu entusiasmada, seu sorriso revelando seus dentes brancos e brilhantes. Isso mesmo. Não posso lutar com você agora, mas o Sr. Naoki lutará por mim. A ideia de uma batalha de nível de campeonato foi o suficiente para eletrizar o ar, até mesmo entre os espectadores. Lance riu baixinho e voltou a atenção para Naoki. Você gostaria de lutar comigo? Perguntou num tom casual, mas convidativo. Naoki hesitou por um momento antes de assentir. Se não se importar, disse ele com a voz contida. Observou que Lance não era tão intimidador ou distante quanto sua reputação sugeria. Claro, respondeu Lance, seu olhar se voltando para o Pokémon vermelho ao lado de Naoki. É um Pokémon do tipo dragão, não é? Naoki assentiu. Sim, chama-se Coraidon. Os lábios de Lance se curvaram em um leve sorriso. Eu pensei que sim. Parece bem poderoso. Muito bem, aceito seu desafio, Naoki. Eu serei a juíza. Nemona se ofereceu imediatamente, pegando uma pequena bandeira e correndo para a frente do campo de batalha para assumir sua posição. Naoki não conseguiu conter o riso enquanto seguia Nemona, com Lance caminhando calmamente ao seu lado. A energia da garota animada era contagiante, e seu entusiasmo havia chamado a atenção dos treinadores próximos. Quando o trio chegou ao campo de batalha, Nemona ergueu a bandeira bem alto, imitando o tom de um árbitro oficial enquanto declarava: A próxima batalha Pokémon é entre o Sr. Lance, o mestre dragões da região de Kanto, e o Sr. Naoki da região de Paldia. As regras da batalha são 6 contra 6. Cada treinador pode usar até 6 Pokémon. A partida termina quando todos os Pokémon de um treinador não puderem lutar. Anunciou ela com um toque dramático. A excitação entre os espectadores aumentou à medida que os treinadores se reuniam para assistir à batalha que se aproximava. Alder, Clay e Nikar chegaram no momento em que o palco estava montado. Alder ergueu uma sobrancelha e riu baixinho. Parece que já está começando. Clay observou Lance com interesse. Esse é Lance, o campeão de Kanto, certo? Já ouvi falar muito dele. Nikar olhou para sua filha Nemona, que corria animadamente pelo campo, e suspirou. Aquela menina, ela é sempre tão animada. Alder gesticulou em direção a Naoki e disse: Está vendo aquele rapaz? É o Naoki. Foi ele quem ajudou a curar minha Volcarona. Sem ele, as coisas poderiam ter sido muito diferentes. Clay e Nikar desviaram o olhar para Naoki curiosos. Notaram sua postura serena e o impressionante Pokémon vermelho ao seu lado. A expressão de Clay tornou-se contemplativa. Qualquer um que receba o elogio de Alder deve ser excepcional.
De volta ao campo, Nemona se virou para Lance com um rosto sério, enquanto dizia: Senhor Lance, não subestime seu oponente. E não se contenha só porque o Senhor Naoki ainda não é famoso. Ele é incrível com Pokémon do tipo dragão. Ele até tem vários Dragonites no rancho dele. Naoki sentiu uma gota de suor escorrer pela têmpora. Nemona, será que você não poderia me enganar desse jeito? A surpresa de Lance era evidente, mas rapidamente se transformou em respeito. Ele encarou Naoki com uma expressão séria e disse: Obrigado pelo aviso, Nemona. Vou me esforçar ao máximo. Hehe, riu Nemona, visivelmente satisfeita consigo mesma. Certo. A batalha começa agora, anunciou ela agitando sua bandeira dramaticamente. Naoki, que inicialmente pretendia usar a partida como uma simples comparação entre Dragonites, suspirou internamente. Bem, tanto faz manter a discrição. Mas agora não havia mais como voltar atrás. Ele concluiu que Lance não usaria seu trunfo, Dragonite, logo de cara. Depois de pensar um pouco, Naoki decidiu liderar com Palmote para testar as condições. Os dois jogaram suas Pokébolas quase simultaneamente. Duas explosões de luz branca iluminaram o campo de batalha, revelando dois Pokémon completamente diferentes. À direita, um enorme Gyarados com seu físico poderoso irradiando ameaça, seus olhos ferozes brilhando intensamente. À esquerda, um adorável Palmote apareceu, com seu pelo rosa brilhando à luz, segurando um pequeno martelo discreto na pata e ostentando uma capa vermelha característica. Os treinadores que assistiam do lado de fora começaram a murmurar. Que tipo de Pokémon é esse? É tão fofo. É uma arma na pata dele? Um treinador, no entanto, pareceu completamente chocado. É um Palmote da região de Paldia? De jeito nenhum, não pode ser. O que você quer dizer? Perguntou outro treinador ansiosamente. O homem explicou, o pelo típico de um Palmote é amarelo, não rosa, e eles não carregam martelos nem usam capas. Mais importante ainda, os Palmotes não voam. Os treinadores não eram novatos e compreenderam rapidamente as implicações de suas palavras. Seus olhares atônitos se fixaram no incomum Palmote. Chegou! O Pokémon estrela do Senhor Naoki Palmote, exclamou Nemona, animada. Em campo, Naoki e Lance deram comandos quase simultaneamente. Gyarados, use Ciclone. Lance ordenou. Palmote, use a bola elétrica. Naoki respondeu. Gyarados rugiu, liberando um tornado de energia dracônica que avançou em direção a Palmote. A capa do pequeno Pokémon esvoaçou descontroladamente ao vento enquanto ele se esquivava habilmente do vórtice, deslizando para o lado e formando uma esfera crepitante de eletricidade em sua pata. Ele arremessou a bola elétrica com uma velocidade incrível, atingindo Gyarados em cheio. A vantagem quádrupla do movimento elétrico contra Gyarados causou danos devastadores, fazendo o Pokémon serpente estremecer e gemer de agonia. Lance franziu a testa. A desvantagem de tipo era severa, e Gyarados não tinha margem para erros. Ele percebeu que este Palmote estava longe de ser comum. Sua agilidade e tamanho reduzido dificultavam sua localização, forçando-o a mudar de estratégia. Gyarados, observe atentamente e esteja pronto para contra-atacar, gritou ele, adotando uma abordagem mais defensiva. Naoki permaneceu calmo, optando por continuar na ofensiva. Palmote, choque do trovão. Palmote, o corpo do Pokémon crepitava com eletricidade enquanto ele avançava, brandindo seu martelo com uma explosão de energia estrondosa. Pulso de água, agora. Lance gritou, esperando deter o avanço de Palmote. Gyarados abriu suas mandíbulas, canalizando uma densa esfera de energia aquática que se projetou em uma onda poderosa. No entanto, Palmote antecipou o ataque e saltou agilmente para fora do caminho, encurtando a distância e lançando seu relâmpago eletrizante diretamente em Gyarados. Correntes elétricas percorreram o corpo de Gyarados, contornando suas escamas e causando um choque insuportável. O enorme Pokémon soltou um rugido de dor antes de desabar com um baque retumbante. Os espectadores ficaram atônitos. É isso, murmurou um treinador incrédulo. Lance, o mestre dragão de canto, acabou de perder em 2 movimentos? Clay observava intrigado em voz baixa. A digitação do Gyarados é uma grande desvantagem aqui. Alder assentiu, com um brilho de entusiasmo nos olhos. Isso é só o aquecimento. As coisas vão ficar interessantes. No campo de batalha, após vários momentos de silêncio, Gyarados não demonstrou sinais de recuperação. Nemona deu um passo à frente, erguendo sua pequena bandeira de árbitro. Após verificar o estado de Gyarados, declarou com seu entusiasmo habitual: Gyarados não pode lutar. O vencedor do primeiro hard é Palmote. Palmote correu alegremente até Naoki e deu um toque aqui nele em comemoração. Do outro lado do campo de batalha, Lance parecia calmo. Devolveu Gyarados a sua Pokébola e sacou outra com um tom firme, mas resoluto. Você é um oponente formidável. Vamos resolver isso com nossos Pokémon. Manda ver, respondeu Naoki com um aceno determinado. Quando estava prestes a mandar Palmote de volta à luta, outra Pokébola em sua cintura começou a tremer. Antes que ele pudesse reagir, o Gerpon emergiu da bola sozinho, pulando animadamente. Hoje, ele gorjeou com os olhos brilhando de determinação. Palmote inclinou a cabeça, curioso. Palmote? O Gerpon virou-se para Palmote com um olhar ansioso, a expressão cheia de expectativa. Pom. Pamo Palmote assentiu compreensivamente e recuou para o lado de Naoki. Naoki ergueu uma sobrancelha, surpreso. Você também quer lutar? O Gerpon assentiu vigorosamente. Hoje? Sem esperar por outra deixa, o Gerpon avançou para o campo de batalha com movimentos leves e confiantes. Uau, é um Pokémon que eu nunca vi antes. Os olhos de Nemona brilharam de excitação. A multidão ao redor deles começou a murmurar enquanto sua atenção se voltava para o Pokémon peculiar. Outro Pokémon desconhecido. Ei, isso também é da região de Paldia? De jeito nenhum, nunca vi nada parecido. Será que está é uma espécie desconhecida? Senhor Naoki, qual é o nome desse Pokémon? Perguntou Nemona ansiosamente. Naoki sorriu, observando as costas de Ogerpon. Seu nome é Ogerpon.
Pom, Ogerpon disse em tom de afirmação. A curiosidade de Lance foi aguçada. Ogerpon, hein? Nesse caso eu escolho este Pokémon. Com um clarão de luz, Lance liberou seu próximo Pokémon, um Charizard com olhos brilhantes e uma aura de intensidade ardente. A multidão ficou boquiaberta ao ver os icônicos Pokémon do tipo fogo e voador. Clay, observando de longe, comentou. Essa é uma luta difícil para um cara que gosta de grama. Mas quando a batalha estava prestes a começar, algo inesperado aconteceu. Ogerpon enfiou a mão em seu pelo frondoso e tirou uma estranha máscara azul com uma expressão triste. Colocou a máscara no rosto e em um instante, seu corpo mudou de verde para um tom profundo de azul. Clay, Alder, Lance. Nemona ficou boquiaberta de espanto. O que aconteceu? Mudou de forma? Naoki levou a mão à testa, levemente exasperado. Mesmo assim, era tarde demais para voltar atrás, a batalha estava em andamento. Lance, vendo uma vantagem aparente, gritou, Charizard lança-chamas. Naoki, inseguro quanto às capacidades de Ogerpon, mas confiante em sua força, decidiu testar seu potencial. Ogerpon, use o porrete de Era. Pom. Ogerpon acenou com suas pequenas mãos de alegria, e um porrete espinhoso se materializou em suas mãos. O porrete irradiava uma intensa energia aquática, brilhando enquanto se fundia. Charizard rugiu, disparando um lança-chamas flamejante em direção a Ogerpon. Sem hesitar, o Pokémon mascarado avançou, segurando o porrete espinhoso com confiança. O coração de Naoki deu um pulo. Muito imprudente, ele pensou com preocupação estampada em seu rosto. Mas o que aconteceu depois deixou todos boquiabertos. Ogerpon ergueu o porrete espinhoso horizontalmente, girando-o rapidamente. As chamas intensas de Charizard se transformaram em rastros serpentinos, que foram rapidamente neutralizados pela energia da água que envolvia o cajado. As chamas se dissiparam inofensivamente, deixando o campo de batalha envolto em vapor. Charizard hesitou momentaneamente assustado. Hesitou, sem saber se deveria continuar o ataque. Aumente o poder de fogo. Lance ordenou com a voz áspera. Charizard se firmou e intensificou o lança-chamas, despejando mais energia na torrente de fogo. No entanto, Ogerpon avançou destemidamente, serpenteando pelas chamas como se estivesse dançando. Ao se aproximar, desviou abruptamente para o lado e ergueu seu porrete de espinhos. Com precisão, Ogerpon desferiu um golpe poderoso na cabeça de Charizard. Pom. Ogerpon piou confiantemente quando o porrete atingiu o alvo com um baque retumbante. A força do golpe jogou Charizard no chão. Seu corpo grande e musculoso caiu inerte, e sua língua rosada pendeu para o lado. Estava completamente inconsciente, incapaz de continuar a batalha. O público coletivamente ficou boquiaberto e incrédulo. Clay piscou, atônito. Um golpe? Mas, o confronto de tipos não era desfavorável? Que tipo de movimento foi esse? Como ele derrubou Charizard com um só golpe? Os olhos de Alder brilharam de entusiasmo. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, a voz transbordando orgulho. Incrível! Eu sabia que o Naoki tinha algo especial na manga. O resto da multidão, no entanto, ficou em silêncio, atônito. O que eles tinham acabado de testemunhar? Um Charizard, um dos Pokémon mais icônicos e resilientes, havia sido derrotado com um único golpe. E o Pokémon responsável? Aquela criatura adorável e aparentemente modesta com um porrete espinhoso. Que Pokémon é esse? É tão fofo, mas, como ele é tão forte? Murmurou um treinador. De onde veio isso? Enquanto isso, Ogerpon, radiante com a vitória, recolheu o porrete espinhoso de volta às suas pequenas mãos. Voltou para Naoki com um sorriso triunfante, o rosto mascarado irradiando orgulho. Pom, pom. Ele piou, olhando para Naoki com os olhos arregalados. Inclinou a cabeça como se perguntasse, me saí bem. Naoki se agachou e afagou a cabeça de Ogerpon gentilmente. Você foi incrível, disse ele, embora seus pensamentos estivessem a mil. A força deste Pokémon. Ele não havia percebido seu potencial até então. Do outro lado do campo de batalha, Lance permaneceu paralisado com o olhar fixo no Charizard caído. Após um momento, ele expirou profundamente com a expressão solene. Naoki, você realmente é um treinador formidável, Lance finalmente admitiu, com a voz cheia de respeito. Capítulo 350, Pokémon As. Nemona agitou sua bandeira com entusiasmo. A batalha está ficando mais intensa. Charizard caiu, e Ogerpon conquistou a vitória. Senhor Naoki, pode trocar de Pokémon para a próxima rodada? Naoki olhou para Lance, ponderando suas opções. Sim, vamos trocar, disse ele. Esta era uma ótima oportunidade para que seus Pokémon ancestrais experimentassem técnicas de batalha modernas. Nemona ergueu a bandeira bem alto novamente. A terceira batalha está prestes a começar. Enquanto isso, do outro lado do banquete, o professor Carvalho foi abordado por vários treinadores. Eles estavam maravilhados com o Pokémon em comum e queriam que o professor desse sua opinião. A princípio, o professor Carvalho pareceu perplexo, mas ao abrir caminho pela multidão, seus olhos se arregalaram de espanto. Vários Pokémon, diferentes de todos que ele já tinha visto, chamaram sua atenção. Lá estava o Ogerpon, usando sua máscara azul, saltitando levemente. Perto estava Palmot com o pelo rosa brilhando sob as luzes, segurando seu pequeno martelo. Depois havia Coraidon, suas escamas escarlates ondulando com poder bruto, e finalmente Fluttermane com sua aura etérea e ameaçadora, evocando uma semelhança sinistra com um Misdreavus, porém muito maior e mais feroz. Que Pokémon é esse? Perguntou o professor Carvalho, com o olhar fixo em Fluttermane. Será que é uma forma altamente evoluída de Misdreavus? Mas ninguém por perto conseguiu responder sua pergunta. Embora seus atributos fantasmagóricos e aparência geral fossem semelhantes aos de Misdreavus, suas características distintas deixaram o professor Carvalho perplexo. Não era um Pokémon catalogado em nenhuma Pokédex atual. De volta ao campo de batalha, Naoki se virou para seu Pokémon. Fluttermane, é a sua vez.
Fluttermané flutuou para frente, com os olhos brilhando de determinação. À sua frente, Lance jogou sua próxima Pokébola. Com uma explosão de luz branca, Aerodactyl emergiu, seu corpo cinzento e pétreo imponente e seus olhos ferozes brilhando com intensidade primitiva. Nemona anunciou: a terceira luta começa. Fluttermané versus Aerodactyl. Lance agiu primeiro. Aerodactyl, use cara assustadora. Aerodactyl soltou um rugido gutural, mostrando seus dentes afiados enquanto uma aura opressiva envolvia o campo de batalha. Fluttermané congelou momentaneamente, seus instintos alertando-o do perigo. Recomponha-se, Fluttermané. Use a golpe fantasma, gritou Naoki. Antes que Fluttermané pudesse se recuperar completamente, Lance deu outro comando. Aerodactyl, poder ancestral. Aerodactyl rugiu, e rochas brilhantes se materializaram ao redor dele, arremessando-se em direção a Fluttermané como meteoros. Rápido! Use a golpe fantasma para desviar, gritou Naoki. Fluttermané desapareceu nas sombras bem a tempo, escapando do poder ancestral que se aproximava. No entanto, a energia residual do rosto assustador desacelerou seus movimentos, deixando-o vulnerável. Naoki cerrou os punhos. Sacode isso, Fluttermané. Acerte com a gema do poder. Reaparecendo das sombras, Fluttermané lançou um feixe de luz ofuscante, brilhando como uma joia radiante, diretamente em Aerodactyl. O Pokémon de Lance alçou voo rapidamente, esquivando-se do ataque com agilidade treinada. Mantenha a pressão, Aerodactyl. Use o poder ancestral de novo. Lance ordenou. Aerodactyl desceu em um mergulho, conjurando outra saraivada de pedras brilhantes. Os projéteis atingiram Fluttermané, forçando-o a se lançar freneticamente para evitar o ataque. Use a golpe fantasma novamente. Naoki insistiu. Fluttermané deslizou para as sombras mais uma vez, desaparecendo da vista de Aerodactyl. Aerodactyl bateu as asas nervosamente, examinando os arredores em busca do esquivo Pokémon fantasmagórico. Com um golpe repentino, Fluttermané reapareceu atrás de Aerodactyl, desferindo um golpe devastador que fez o Pokémon fóssil cambalear. Aerodactyl mal conseguiu se equilibrar antes de se lançar de volta ao ar. A voz de Lance soou. Aerodactyl, use ataque de asa. As asas de Aerodactyl brilharam com uma luz branca intensa enquanto ele mergulhava a uma velocidade incrível em direção a Fluttermané. O coração de Naoki afundou. A velocidade de Aerodactyl aumentou drasticamente, o aumento de atributos do poder ancestral estava fazendo efeito. Fluttermané, desvie rápido. Naoki gritou, mas Aerodactyl fechou a lacuna rápido demais. Sua asa, brilhando com uma energia tremenda, atingiu Fluttermané diretamente. Fluttermané foi arremessado pelo campo de batalha pelo poderoso ataque de asa de Aerodactyl. Ele atingiu o chão com um baque, debatendo-se brevemente antes de sucumbir aos ferimentos. Aerodactyl rugiu em triunfo, circulando o ar enquanto Lance gritava: mordi! Com precisão, Aerodactyl mergulhou em direção a Fluttermané com as mandíbulas abertas. Suas presas cravaram-se no corpo de Fluttermané com força, sacudindo-o violentamente antes de soltá-lo. Fluttermané soltou um grito de dor antes de cair no chão, imóvel. Nemona deu um passo à frente para inspecionar o Pokémon desmaiado. Fluttermané não pode lutar. Aerodactyl é o vencedor, ela declarou. Naoki devolveu Fluttermané a sua Pokébola, acenando com a cabeça em agradecimento. Você se saiu bem. Descanse agora. Naoki fez uma pausa. O elenco de Pokémon de Lance, fortemente focado em Pokémon do tipo voador e dragão, estava em notável desvantagem contra a equipe de Naoki. No entanto, a habilidade de Lance como treinador era evidente, e as batalhas tinham sido tudo menos fáceis. A próxima rodada começou colocando Palmote contra Aerodactyl. Lance, tendo observado a batalha anterior de Palmote, decidiu adotar uma abordagem tática e cautelosa. Aerodactyl, use agilidade. Mantenha distância e espere uma brecha para contra-atacar com poder ancestral. Lance ordenou. Aerodactyl executou o comando com perfeição. Sua velocidade, já aumentada por melhorias anteriores, atingiu níveis incríveis. Ele se moveu rapidamente pelo campo de batalha, tornando quase impossível a conexão dos golpes do tipo elétrico de Palmote. Todas as tentativas de bola elétrica ou choque trovejante falharam, deixando Palmote visivelmente frustrado. Os dois Pokémon iniciaram uma perseguição em alta velocidade, com Aerodactyl ocasionalmente atirando em Palmote pedaços de rocha brilhante invocados através do poder ancestral. Palmote conseguiu se esquivar da maioria deles, mas o desgaste da evasão constante era evidente. O impasse continuou com Lance esperando que Palmote cometesse um deslize. Mas Naoki, observando o campo de batalha atentamente, não estava sem ideias. Palmote, gritou Naoki. Use o martelo. Os olhos de Palmote brilharam de determinação. Embora nunca tivesse realizado aquele movimento antes, instintivamente entendeu o que Naoki queria. Com um grito de Palmote começou a canalizar uma enorme quantidade de energia elétrica para seu pequeno martelo. O martelo começou a brilhar intensamente, irradiando faíscas crepitantes de pura eletricidade. Lance estreitou os olhos. Um novo movimento? Aerodactyl, fique atento e mantenha distância. Aerodactyl gritou em reconhecimento, observando Palmote cuidadosamente de cima. O campo de batalha ficou tenso enquanto Palmote continuava a carregar seu martelo. O ar ao redor parecia vibrar com eletricidade, e faíscas dançavam pelo chão. Todos que assistiam prenderam a respiração, sentindo que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Faíscas elétricas crepitaram no ar e, em um instante, o pequeno martelo de metal empunhado por Palmote começou a brilhar com uma carga elétrica brilhante. O que é isso?
Os treinadores que assistiam à batalha imediatamente voltaram sua atenção para o martelo, com curiosidade e espanto estampados em seus rostos. Então, com toda a sua força, Palmot lançou o martelo eletricamente carregado no ar. O martelo, agora envolto em uma corrente elétrica aterrorizante, girou rapidamente enquanto avançava em direção a Aerodactyl. A Aerodactyl, com seus instintos predatórios em ação, manteve os olhos em Palmot o tempo todo. Assim que o martelo voou em sua direção, o Pokémon se esquivou com uma manobra rápida, evitando o ataque por pouco. Os espectadores ficaram boquiabertos. Errou. Palmot, agora visivelmente sem fôlego, permaneceu imóvel no campo. Aerodactyl e Lance pareceram relaxar um pouco, aliviados pelo ataque ter falhado. No entanto, Naoki, parado do outro lado do campo de batalha, não demonstrou nenhum sinal de decepção. Em vez disso, uma expressão calma e confiante permaneceu em seu rosto, como se estivesse antecipando aquele exato momento. Lance franziu a testa. Algo não estava certo. De repente, a voz de Naoki ecoou pelo campo de batalha. Agora, retorne. Palmo. Palmot estendeu sua pequena pata rosa com os dedos bem abertos, como se estivesse invocando algo. A confusão tomou conta da multidão. O que está acontecendo? O que ele quer dizer com lembrar? Então, alguém na multidão gritou: espere, olhe o martelo. Os olhares se voltaram para o campo de batalha, e a descrença tomou conta da plateia. O martelo, que havia sido arremessado para longe no campo, agora estava retornando sozinho, voando de volta em direção a Palmot a uma velocidade incrível como um bumerangue. A Aerodactyl percebeu o fenômeno apenas uma fração de segundo tarde demais. O martelo giratório, envolto em energia elétrica, atingiu a Aerodactyl diretamente nas costas com um estalo retumbante. O Pokémon soltou um grito gutural e seu corpo enorme caiu no chão com um baque ensurdecedor. Poeira e detrito se acumularam no campo de batalha enquanto a Aerodactyl permanecia imóvel, derrotado. Lance olhou em silêncio e atordoado para seu Pokémon caído. A multidão explodiu em descrença. O que aconteceu? Como aquele martelo voou de volta para lá? E como esse Pokémon é tão poderoso? Ele está usando uma arma imbuída de energia elétrica. Isso é loucura. À margem do campo, Alder bateu palmas com entusiasmo. Maravilhoso. Absolutamente maravilhoso. Que demonstração de habilidade. Enquanto isso, o professor Carvalho, que estava observando de longe da multidão, finalmente desviou o olhar do Pokémon desconhecido para o jovem treinador que os comandava. Como nativo de Kanto, o professor Carvalho conhecia a destreza de Lance como treinador. Não era pouca coisa desafiá-lo, quanto mais derrotar 3 de seus Pokémon e perder apenas um em troca. Este jovem, Naoki, murmurou o professor Carvalho para si mesmo, com a curiosidade aguçada. Ele não é um treinador comum. Por enquanto, o professor Carvalho não conseguia deixar de esperar que a batalha terminasse logo, para que ele pudesse examinar esses Pokémon misteriosos de perto. No segundo andar da mansão, Caitlin, Xiaotao e Cynthia estavam reclinadas no terraço, observando a animada batalha abaixo. Ao ver Palmot derrotar o Aerodactyl, que parecia estar em vantagem, os olhos de Caitlin se encheram de surpresa. Xiaotao, ajustando seus óculos e segurando o manuscrito de seu último romance, de repente sentiu a inspiração chegar. Talvez eu pudesse escrever uma história sobre um treinador desconhecido que sobe na hierarquia, derrotando o campeão mais forte em um torneio de alto risco para se tornar um mestre Pokémon. Ela refletiu em voz alta com a voz cheia de entusiasmo. Cynthia, o que você acha? Xiaotao se virou instintivamente para o campeão de sino ao seu lado. Cynthia, com o olhar fixo na batalha abaixo, respondeu suavemente. Tipo elétrico, tipo água, tipo dragão. A formação Pokémon de Lance está em clara desvantagem aqui, mas é evidente que ele ainda não revelou toda a sua força. Afinal, o as mais icônico de Lance, Dragonite, ainda não havia aparecido. Ainda, a atenção de Cynthia se voltou momentaneamente para o jovem do outro lado do campo de batalha e para o Pokémon ao seu lado. Um lampejo de dúvida cruzou sua expressão normalmente serena. O treinador, Naoki, também não parecia estar lutando em plena capacidade. Perto da fonte no jardim, um homem de meia idade, alegre e um pouco acima do peso, tentou puxar conversa com o enigmático Giovanni. Senhor Giovanni? Senhor Giovanni? O senhor está me ouvindo? Giovanni, vestido num terno elegante, voltou sua atenção para o homem com uma expressão serena, assentindo brevemente. Sim, o homem de meia idade riu sem graça. Ah, me desculpe. Quase me esqueci de que você também é um treinador Pokémon de alto nível. Ser líder de ginásio deve ser uma função muito exigente, não é? A resposta de Giovanni foi calma, mas cheia de confiança. Só é desafiador para quem não tem competência para o cargo. Para mim, não é difícil nem inconveniente. Ah, claro, claro. O homem riu nervosamente. Como esperado do senhor Giovanni, sempre tão sereno. De volta ao campo de batalha, 30 segundos se passaram. Nemona deu um passo à frente para inspecionar o Aerodactyl caído, confirmando sua condição antes de erguer a mão em triunfo. A Aerodactyl perdeu a capacidade de lutar. O vencedor desta batalha é Palmot. Palmot, o Pokémon gritou de alegria, voando de volta para Naoki e compartilhando um toque comemorativo. Lance, parado do outro lado do campo de batalha, exalou pesadamente, sua expressão era uma mistura de exasperação e determinação. Lance devolveu seu Aerodactyl desmaiado à Pokébola, respirou fundo e olhou para Naoki com uma expressão calma, mas resoluta. Há uma última batalha para decidir tudo, declarou Lance. Naoki levantou uma sobrancelha em curiosidade. A expressão de Lance se suavizou um pouco, e ele deu um sorriso de desculpas. Receio não ter trazido toda a minha equipe principal desta vez. Até agora só me resta um Pokémon capaz de lutar. Enquanto falava, Lance pegou sua última Pokébola. Este Pokémon está comigo desde o começo, ao meu lado enquanto eu me fortalecia e enfrentava inúmeros desafios. É meu parceiro mais poderoso e quem me ensinou uma lição importante. Nunca desistir, não importa as circunstâncias. Você entende isso, não é, Naoki? Os olhos de Naoki brilharam quando ele percebeu.
O próximo Pokémon de Lance seria ninguém menos que seu as, Dragonite. Em resposta, Naoki deu um pequeno aceno, entendendo o peso do que estava prestes a acontecer. Sim, eu entendo. Ele chamou Palmot de volta para descansar e pegou outra Pokébola do cinto. A esfera lisa parecia pesada em sua mão, transbordando de expectativa. Esperei por esse momento por muito tempo, disse Naoki, com a voz firme enquanto apertava com mais força a Pokébola que continha seu próprio Dragonite. Ao ver a decisão de Naoki de trocar de Pokémon, Lance não ficou surpreso. Em vez disso, um brilho de determinação brilhou em seus olhos enquanto ele arremessava sua última Pokébola para o alto. Num clarão de luz branca ofuscante, um poderoso Dragonite materializou-se no campo de batalha. Sua postura era forte e inabalável, e seu olhar calmo e focado refletia a determinação de seu treinador. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.